Bem-vindo ao canal Cosme Rimoli, sou jornalista esportivo há 39 anos, trabalhei 23 anos no Jornal da Tarde e estou há 17 na Record. E o Corinthians tem esse sinônimo de clube de garra, de raça, graças a um jogador. Um jogador foi capaz de mudar toda a característica de um clube gigantesco como o Corinthians. Eu tenho a maior honra de trazê-lo aqui. Seu nome, você já sabe. Zé Maria, muito obrigado por ter vindo. Prazer é imenso. O prazer é nosso. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelas palavras. É gratificante, né? Ser lembrado por um jornalista como você. Imagina. As palavras maravilhosas. É só gratidão. Eu sou um cara feliz por isso. Recebo sempre esse tipo de elogios, da vontade, da garra de ser um vencedor. Zé, como é que você foi capaz de trazer essa característica para o Corinthians, de amor à camisa, de próprio sangue na final de 79 contra a Ponte Preta, escorrendo pela sua camisa e você correndo, jogando, não vou sair, dando carrinho, brigando tanto assim com a alma pelo clube? Como é que você se sente analisando o que você fez pelo Corinthians? Que orgulho você tem? Como é que é isso? E todo mundo associa raça, vibração, amor mesmo ao Corinthians, a sua figura. Bom, eu acredito que isso foi um aprendizado. Eu acho que foi a minha formação. Eu devo muito ao que eu fui como jogador, ao que eu sou até hoje, ao seu Durvalino, meu pai. Desde que eu me lembre, um grande corintiano, né? Eu nasci corintiano e a educação que ele me deu foi essa, né? Depois que eu me direcionei ao futebol, mas antes eu queria ser um torneiro mecânico, então eu era mesmo do trabalho. Ele falou, pô, ser um torneiro mecânico era uma boa, você vai para os grandes centros, se tornar um grande torneiro mecânico. Mas o futebol entrou no meu caminho. Não, aqui a entrevista não é do início ao fim, não. A gente vai e volta. Eu quero dizer que você, Zé, você é responsável assim por Zé Sérgio vir aqui, Edu dos Santos vir aqui e falar, olha, não existiu lateral que me marcasse mais e que eu não gostasse de jogar contra como o Zé Maria, que ele era completo. Como é, Zé, que você se preparava para aqueles pontas fantásticos que o futebol brasileiro tinha e você dava conta de todos? Como é que era isso? Bom, eu sou um cara felizardo, que eu peguei uma geração com esses grandes nomes que você falou. Edu, Zé Sérgio, Mário Sérgio, Ney, Paraná. O Paraná, eu tenho minha bronca contra ele, porque era o único cara que me batia, né? Batia sem bola. Quando eu desarmava e saía pro ataque, o Paraná sempre me dava um cutucãozinho, não me deixava aí fazer a função de ala, que é hoje, né? Mas eu tive o privilégio de jogar contra todos esses jogadores. E o como? Fazendo trabalho, trabalhando, treinando, as cobranças em casa, a cobrança dos torcedores. Então eu levava muito a sério o que meu pai falava. Futebol é um trabalho, você tem que se dedicar, você tem que ter vontade, você tem que ter coragem e você tem que procurar aprender. Olhar outros jogadores, foi o que eu fiz. Então eu via um De Sordi jogando, eu via um Djalma Santos jogando, eu vi um Carlos Alberto, né, quando estava no Fluminense ainda, antes de vir para o Santos, e depois acabei sendo reserva desses caras, né? Eu fui reserva do Djalma com o Carlos Alberto, aprendi muito com eles, recebi orientações muito boas do Carlinhos, principalmente. Djalma a gente conversava menos, mas do Carlinhos, na época de seleção brasileira, foi um cara que me colocava no lugar, né, a cabeça no lugar, porque, poxa, você vai para uma seleção, você quer jogar. Sim, e ser reserva não é fácil. E você tendo pessoas como um Carlos Alberto, um próprio Gerson, que a sua hora, uma hora chega, pô. O lateral hoje é o Carlos Alberto, isso daí é o senhor Carlos Alberto. Então você ainda é o jovem Zé Maria, você tem que aprender muito para tomar uma posição de um grande zagueiro, um grande lateral como o Carlos Alberto. Então isso tudo foi conselho, foi aprendizado que a gente teve. Eu tive sempre pessoas do meu lado, junto comigo, que me orientava, que procurava me dar
sempre o melhor, desculpa, Imagina. e orientado sempre no bom sentido. E eu era um cara que olhava, observava e falava, não, é isso que eu tenho que fazer. E Zé, com a sua vivência, você acha que existem algumas pessoas que nasceram para fazer uma certa coisa, como você? A impressão que dá é que você nasceu para ser lateral e lateral do Corinthians e encarnar essa alma corintiana, essa garra que todo mundo vê. E você acha que você nasceu para isso e para jogar no Corinthians? Você acha que uma coisa do divino é o lugar certo onde você devia estar? Eu acho que é o destino, né? Porque quando meu pai me perguntou o que você gostaria de ser, eu falei, pô, o que o senhor acha? Ele falou, pô, você daria um bom torneiro mecânico, porque eu gostava de mexer na roça, esses negócios todos. Ele falou, torneiro mecânico. Eu falei, então eu vou ser torneiro mecânico. E estudei para ser um torneiro mecânico, tanto que eu me formei, eu sou torneiro mecânico formado, só não fiz o aprendizado, né? O total que eram 3 anos mais. E isso tudo foram orientações que eu recebi, né? Mas jamais esperava ser... chegar onde eu cheguei com a rapidez que eu cheguei, né? Eu tive a primeira oportunidade em 63 na Ferroviária de Botucatu. Foi um presente que eu ganhei, porque eu fiz o teste da avaliação para entrar nas categorias de base, e um acidente, né, dentro de campo com o Ataíde, me lembro até hoje, que era o lateral. Eu fui quebrar um galho pro treinador. Porque você era meia. Que o Tição, eu gostava de ser atacante, eu gostava de fazer gol. O Tição era o treinador e pediu para mim quebrar o galho. E no próximo do treino seguinte para frente, eu nunca mais saí da lateral. Então, já que você quer contar a sua origem, vamos contar a sua origem agora, então. Porque você nasceu em Botucatu, seu pai trabalhava numa fazenda e, teoricamente, a chance de você virar um lateral direito da seleção brasileira, disputando Copa do Mundo, era quase mínimas, zero. Como é que esse destino foi tão bom com você? Ou você fez esse seu destino? Como é que você encara isso, Zé? Olha, eu acho que eu seria também ou um funcionário da fazenda ou o torneiro mecânico. E esses acidentes que aconteceram durante as avaliações para ser jogador de futebol, eu acho que foram positivos para mim. E eu acabei virando um jogador de futebol quase que sem querer. Gostava de jogar futebol, mas não esperava uma subida rápida. Em 3 anos você se tornar um profissional. Então eu acho que eu tive muitas ajudas, né? Além da fortaleza do meu pai, eu tive muitos amigos, né? Eu posso dizer amigos porque viraram meus amigos. Que foi o Tição, que foi o meu primeiro treinador como infantil. O Gatão, que foi um grande ídolo do Corinthians, também jogou no Corinthians, que foi o treinador do profissional da Ferroviária e me levou. Ele te levou, né? Porque você foi... Subi de infantil para juvenil, e do juvenil eu já tive uma oportunidade no profissional. Do profissional, eu tenho que agradecer a imprensa também, porque quando eu fiz o meu primeiro jogo amistoso, foi contra o Paulista em Jundiaí. E o ponto esquerdo do Paulista era o Lourenço. Que era um craque. Eu lembro dele porque foi o ponto esquerdo que eu marquei. E alguém da Tupi fez um comentário. Olha, tem um... Da Rádio Tupi. Da Rádio Tupi. Forte na época. Tem um carequinha, um neguinho, assim, neguinho no bom sentido, sim, na época não era pejorativo. Não, e muito bom, hein? Esse vai ser surpresa. E alertou o pessoal da Portuguesa e do 15 de Piracicaba, que eram os 2 locais que eu poderia ter ido jogar, porque o Gatão queria me levar para Piracicaba e o João Avelino veio em Botucatu e falou, não, vai fazer um teste na Portuguesa. Então a minha carreira foi muito rápida. Eu disputei a primeira divisão em 66, né? E me lembro de um outro jogo também que marcou negativamente a minha carreira. Foi meu primeiro jogo valendo. Ah, é? Pela primeira divisão. Foi contra o Nacional. Canhoteiro era por esquerda. Depois viramos amigos e a gente acabou conhecendo a família. E me deu um passeio. Eu voltei para o Botucatu pensando que a minha carreira tinha terminado. Então eu tive 2 surtos, né? 2 sustos. Com o Lourenço e com o Canhoteiro. Falei, pô, vai ser difícil marcar esses caras. E aí eu mudei de ideia, falei, não, eu vou ser lateral e tive a oportunidade na Portuguesa me fez crescer. Não, então, mas Zé, agora me diz uma coisa, primeira dúvida que todo mundo tem, que físico era aquele? Porque assim, eu recomendo quem quiser mesmo saber da história do Zé Maria, basta ver algumas fotos dele quando ele começou na Portuguesa.
você parecia, sinceramente, um halterofilista forte para burro, tanto que o Walter Abrão, da TV Tupi, falava, olha, Super Zé, tirava qualquer camisa que colocava do Super-Homem, você parecia... Mas que é que você comia? Que treino era que você fazia? Bom, eu sou do interior. Sim, mas eu sou da roça. Seus irmãos não eram tão fortes assim. Eu sou da roça, então, desde pequeno, a gente fazia o trabalho de roça. De roça. Fiz um pouco do trabalho de roça. E depois treinamento. Pô, mas desenvolveu da fazenda à ferroviária, no começo, eu ia a pé. Então eu fazia caminhada 3, 4 vezes, 6, 7 quilômetros. Nossa. E voltava também, porque o horário de ônibus era até 6 horas, eu voltava sempre depois. Então voltava a pé também. Então esse começo, para mim, acho que ajudou muito. Porque o teu preparo físico, na preparação, não, você, o teu biotipo, e me dedicava. Então, eu sempre me dediquei. Então, o arranque que você tinha, o senso de marcação, a visão... Você é um privilegiado. O Vaguinho veio aqui e falou também, ele tinha uma visão de jogo incrível. Mas então me conta primeiro como é que a Ferroviária deixou você simplesmente ir para a Portuguesa. Te deram dinheiro, cantaram seu pai, como é que foi? Bom, sempre tinha esses olheiros, né? Sim. E foi num comentário da Tupi que apareceu o carequinho, o neguinho do cabelo raspado, que a gente raspava o cabelo. E aí apareceram o pessoal de Piracicaba, via Gatão, e um belo dia o João Avelino apareceu lá na Ferroviária querendo saber quem é esse neguinho. E já tentando me trazer para fazer o teste na Portuguesa. E eu vim para a Portuguesa. Então, Zé, você foi tão bem na Portuguesa, antes de falar do Corinthians, que você foi para a seleção brasileira, para a Copa de 70, jogando pela Portuguesa. Que a Portuguesa sempre foi um clube super gigante, respeitável, mas não tinha essa abrangência como tem um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras. Como é que é chegar na Copa de 70, no México, jogando pela Portuguesa? Bom, a Portuguesa tinha um grande time. Sim. Tinha grandes jogadores. É verdade. Ivair, Leivinha, Paz. E esse pessoal me ajudou muito. Eu devo muito à Portuguesa. Porque na Portuguesa eu fui para a Seleção Paulista, 67, 68 eu fui para a Seleção Brasileira, uma excursão à Europa. 69 ainda estava na Portuguesa, também fui para as eliminatórias da Copa do Mundo. E 70 como jogador da Portuguesa. Né? Então, e é isso. Então, não, é muito prestígio. É prestígio. Eu acho que a Portuguesa era um time muito querido, é ainda muito querido. Me deu essa oportunidade e essa oportunidade eu aproveitei. Não, meu pai sempre falava, oportunidade se aproveita. Agora, você tem que ter vontade. O esporte é maravilhoso, mas é um trabalho igual ao outro qualquer. Se você se dedicar, você se investir naquilo que você quer, você chega. Então eu era um cara que mandava correr, eu corria. Mandava eu parar, eu parava. Subir escada, eu subia. Então eu tentava fazer tudo para melhorar o meu condicionamento físico, principalmente. Então eu fui um atleta criado fisicamente para atividade. Nada, para entender. Agora, Zé, vamos contar as histórias. Eu quero que você conte, por favor. Leva a gente lá para o México. Aquele time espetacular. Não, antes do time espetacular, eu só quero que você explique como você viu a transição, que é muito importante assim, para o jornalismo esportivo desse país. O João Saldanha era o técnico da seleção brasileira, fez as eliminatórias, ele era um comunista, todo mundo sabe disso. O regime militar dominava a seleção brasileira. De repente, houve essa intervenção. O governo Médici assumiu a seleção brasileira, colocou só militar lá e inclusive o Zagallo como técnico, que tinha, o Zagallo também tinha muitos amigos, ele era muito influenciado com os militares, digamos assim. Como é que foi essa troca para vocês jogadores? Sei que vocês pensavam, né, no time, enfim, em si, mas vocês sabiam o que estava acontecendo no país. Como é que foi essa troca, a saída do Saldanha? O Saldanha tinha que ter saído do comando técnico da seleção brasileira? Qual que é a tua visão, Zé? Foi uma situação difícil, né? Ninguém esperava. Foi um negócio assim rápido que aconteceu. Como foi? Explica, Zé. Como é que foi para vocês? Leva a gente até lá, Zé. Nós estávamos no treinamento e noticiário apareceu que o Saldanha ia assumir a seleção brasileira. Saldanha assumir a seleção brasileira é meio complicado. Um jornalista, né? Tinha tido uma passagem rápida como treinador. Então, a mim, principalmente, e aos mais jovens, na época foi uma seleção jovem também, tinha a base, que era pessoas qualificadas, né? A seleção de 70 tinha isso, tinha o time titular, que era o experiência, né?
e os que estavam querendo uma oportunidade. Eu, Edu, Marco Antônio, Caju. Então a gente corria atrás. E tinha que correr atrás mesmo, né? Porque Carlos Alberto, como é que isso vai ser? Reserva do Carlos Alberto foi uma honra, né? E um aprendizado também. Mas o processo político, a gente ficou com medo. Então, mas aí o Saldanha assumiu e assumiu bem. Ele tinha um comando. Ele poderia ser o técnico da seleção na Copa? E eu acho que ele teria condição porque ele era muito querido pelos jogadores. Né? O trabalho que ele fazia, a liberdade que ele dava, as cobranças que ele fazia. Ele colocou cada um no seu lugar. A minha seleção é essa e esses são reservas. Quer dizer, falou claro, era foi franco. Claro pra gente, foi franco. E acabou saindo num momento que a gente inesperado, né? Inesperado. E assume o seu Zagallo. Agora, só um intervalozinho também, por favor. O Saldanha era muito polêmico, gostava de polemizar alguns assuntos e... Como é que ele teve a coragem de dizer que o Pelé estava cego? Como é que vocês viram isso? Eu também gostaria de saber, né? Porque, pô, imagina o Negrão. Na época do Negrão, a gente falava no auge dele, cego. Então, por que ele falou isso num jogo no Morumbi? O que ele queria com isso? Mexer com o Pelé? Queria que o Pelé rendesse mais, você acha? O que você acha? Pode até ter sido. Eu não sei qual foi a intenção dele nesse momento de falar que o Pelé não estava enxergando direito. E o Negrão, ele enxergava até de costa, né? Porque o que ele fazia era impressionante. Eu acho que foi um momento de uma sacada que ele quis ter e acabou não dando certo, porque o Negrão acabou com a Copa do Mundo, né? Ele foi um monstro na Copa do Mundo. Agora, também você conviveu com ele, como é que foi essa história do Dario chegar? Porque muita gente aponta, porque quando houve um elogio do Médici ao Dario, que deveria jogar na seleção brasileira, aí o Saldanha disse, você cuida do seu ministério que eu cuido da minha seleção. Aí foi o ponto final para ele. Como é que vocês viram isso? Eu não sei se o Dario fez... Nós fizemos um jogo amistoso contra o Atlético em Minas. E o Dario fez... Foi o primeiro jogo que eu entrei no lugar do Carlos Alberto, os 15 minutos finais. E o Dario foi um dos grandes jogadores. Foi sim. Né? Então ali praticamente ele se consagrou. E acabou sendo convocado. Então, mas essa coisa do presidente falar, vocês sabiam, vocês viram? O presidente acho que gostava do Dario. Ele falou, acho que sem intenção. E aí o Saldanha acabou acontecendo e o Saldanha tentou dar um corte, né? E aí adeus pro Saldanha. E o Dario era um cara maravilhoso, era um centroavante que fazia gol, foi convocado no melhor momento. Justamente, sem dúvida. E agora, como é que é aquele ambiente de 70, que era uma seleção fabulosa, como você disse, tinha reservas também talentosíssimos, como você, o Caju, enfim. Como é que era esse ambiente? Como é que vocês chegaram pro México para ganhar a Copa? Você sabia, Zé, no fundo, que o Brasil tinha um time imbatível? A chegada do Saldanha foi um passo. Porque ele falou, a minha seleção é essa. Ele definiu um grupo. Quer dizer, os outros têm que batalhar para chegar se quiserem entrar no lugar de um ou outro. Então esse foi o primeiro toque que ele deu. E depois com o Zagallo, que também teve uma luz, né? Que ele conseguiu mudar 2 posições. Uma, no meu modo de ver, injusta, porque eu marquei o Edu muito tempo. O Edu fez uma eliminatória maravilhosa. Mas ele tinha um pensamento. Ele gostava de jogar num 4-3-3, né? Ele trazia o ponta para fazer a justificativa. E o Edu não ficou muito satisfeito. O Edu saiu muito aborrecido com a não escalação dele, mas entrou o Rivelino. E o Rivelino, poxa, deu conta do recado, né? Como ponta, ajudando o meio de campo, o Rivelino foi um monstro. Que mudou o estilo de jogo dele de uma hora para outra. E o Zagallo praticamente acertou, né? E o Piazza. E teve o Piazza também. E ele ajustou o Piazza no lugar do Joel Camargo, que foi o grande jogador das eliminatórias, e colocou o Clodoaldo no lugar certo. Quer dizer, ele se acertou. Teve um encaixe. Ele acertou. E o objetivo da seleção. A gente teve por trás dessa convocação, dessa vivência, a experiência dos jogadores. Então eu tomei dura do Gerson, eu tomei dura do Carlos Alberto, o Brito me deu dura. Então nós éramos mais jovens, eu, Edu, Marco Antônio, a gente era já mais assanhado, vamos dizer assim. A gente gostava mais de ficar ali enchendo o saco da torcida que ia lá para nos visitar.
E o pessoal sempre de olho na gente. Rapaziada, nós vamos aqui para jogar uma Copa do Mundo. Presta atenção. Entendeu? Porque as mulheres eram bonitas. As mulheres o eram pessoal bonitas. procurava a gente ali, a gente ia lá para conversar, para dar um autógrafo, a sessão de autógrafo. Então isso tudo ajudou. E eles colocaram a gente no lugar da gente. E Zé, você acha que o fracasso da Copa de 66 também pesou, assim, aquela experiência ruim que esses jogadores importantes, como Pelé, falaram, não, vamos dar o troco agora e vamos ganhar isso. Você sentia isso também, desses jogadores que sofreram 66 ou não? acho que foi um pouco diferente, né? A gente teve algumas contusões. As contusões em 70 foram pontuais. É verdade. O Marco Antônio estava fazendo uma campanha maravilhosa. Ele se machucou num treinamento e tinha jogo 2 dias depois. O reserva quem era? Everaldo. Está preparado? Graças a Deus, Everaldo estava. E foi. Então, pra gente, isso tudo serviu como uma experiência. Uma experiência. Você tem que estar bem para entrar se for chamado na hora certa. Caju, quando entrou, deu conta do recado. Então a gente puxava a fila, os grandão vinham, puxava a fila pra gente, corriam, queriam correr mais que a gente atropelava, né? Porque a gente era moleque, Mas eram exemplos que a gente tinha desse pessoal. E quando a gente saía nas caminhadas que a gente fazia, a conversa era essa. Nós viemos aqui para ganhar a Copa do Mundo. Então, e qual a importância do Pelé nesse contexto dessa Copa? Como eram os bastidores com o Pelé? O que ele acrescentou? O que ele puxava de vocês? Exatamente isso, esse tipo de coisa. Ele na frente, com o Carlos Alberto, com o Gerson, com o Félix, com o Brito. Ei, vamos parar de brincadeira, nós vamos aqui para trabalhar, nós vamos aqui para ganhar a Copa do Mundo. Então, esse espírito de competição, esse espírito de vencedor, eles tentavam passar para a gente que era mais jovem. E passava para o grupo todo. Zé, qual foi a sua emoção de colocar a primeira vez a camisa da seleção brasileira e o seu Durvalino? Qual foi a reação? Foi em 68. A Moré Moreira me convocou, estava na Portuguesa ainda. Você foi convocado para a seleção brasileira. Meu Deus, foi uma loucura, né? E meu pai também não acreditou, né? Ele falou, pô, tá começando agora, já é convocado para uma seleção brasileira? Então essa foi a grande emoção. E quando te viu com a camisa, como é que foi? Aí foi delirante, né? Delirante. E aí que ele passou a me cobrar mais ainda. Porque ele sempre meu pai sempre foi o grande cobrador. E graças a Deus eu respondia, né? E sempre bem ao que ele pretendia, né? Que é que eu fosse um grande jogador, que eu fosse um jogador de equipe grande, mesmo estando na Portuguesa. E brigou depois, né? Ah, sim, não, agora vamos falar dessa briga agora. Então você estava. Então, o Brasil foi tricampeão do mundo. O que significou esse título para você, mesmo não tendo jogado, mas você faz parte da história, você estava no grupo, você é tricampeão do mundo, Zé. Qual que é o significado hoje, quando você para e pensa em tudo? A ficha demorou para cair, né? Você ser um tricampeão sem praticamente ter feito nenhum jogo. Mas depois, com o tempo, a gente vai saber, o reconhecimento ele é importante, né, nesse momento, né, o torcedor principalmente, pô, é jogador de seleção brasileira. A seleção brasileira é o topo, é o máximo que um jogador almeja chegar. E você já chegou, né, de um time que não tem tanta força grandeza política como a Portuguesa. E graças a Deus foi o toque inicial para mim, né? E aí dali com 20 anos, 21 anos, aí eu... Então, e agora vamos falar disso, assim, do seu Durvalino, olha só, então, você volta tricampeão do mundo, para a Portuguesa, né? Volta para o Brasil, volta para São Paulo, mas aí houve uma mudancinha na lei do passe, né? Então, você tinha essa possibilidade de comprar o seu passe que estava avaliado. Aí chega o Corinthians. Como é que foi essa história? Porque foi duro. O seu Durvalino teve que enfrentar a direção da Portuguesa, que não queria ceder tão fácil para o Corinthians, não. Ele chegou lá com 2 cheques de 990 mil cruzeiros e comprou seu passe. Aí repassou para o Corinthians. Mas conta esses bastidores. Como é que o Corinthians chegou em você? Porque, olha, você era um talento e tinha muita gente de olho em você. Bom, a história para o Corinthians ela é um pouco longa. Pode contar. É um pouco longa. Porque o Corinthians se interessou por mim, infelizmente, depois daquele acidente com jogadores na Marginal.
o Lidu e o Eduardo. Eles tiveram um acidente e morreram os dois. Quando aconteceu primeiro a procura pelo Zé Maria, né? O Corinthians. E a Portuguesa falou, não. Portuguesa, Corinthians, agora não. E me emprestou pro Vasco. Eu fui emprestado pro Vasco por causa dessa briga de interesse do Corinthians. Volto do Vasco, o Corinthians interessou novamente, mas contratou o Miranda, que era o lateral do Guarani. E o Miranda veio pro Corinthians. Em 69, Corinthians insistindo e meu pai abraçando, né? Meu pai e meu Super padrinho corintiano, Monteiro, coração meu padrinho desse tamanho. Monteiro, coração corintiano, esse negócio todo. E aí acabou acontecendo. Eu fui convocado para a seleção brasileira, eu não tinha contrato com a Portuguesa porque tinha terminado em fevereiro. Eu fiz um contrato com a CBD na época, até o final da Copa. Então eu fui para a seleção brasileira meio solto. Era vinculado à Portuguesa, mas solto. E o Corinthians brigando. E meu pai falou, essa briga é para mim. E meu pai brigou. Quando eu voltei da Copa do Mundo, a coisa já estava mais definida. Que na seleção a gente estava preocupado com a seleção. Sim. E a gente ouvia algumas notícias, de vez em quando ele ligava, a coisa está caminhando, tudo bem, mas na Portuguesa você não joga mais. Chegou a esse ponto. Agora não sei qual foi a briga dele com a direção da Portuguesa. E quando eu voltei, ele falou, agora você vai para Botucatu, fica um tempinho lá, porque nós estamos resolvendo o problema. Já tinha visto sindicato, federação, esse negócio todo. Foi quando aconteceu o problema do cheque. A orientação que ele recebeu, que tinha que depositar, o valor seria diminuído e a transação seria feita. Foi uma briga terrível com Elmo Franchini, Vicente Mateus, esse pessoal todo, Vadielu, esse pessoal todo. E aí, então, aí você chega ao Corinthians e você teve coragem, porque foi difícil essa coisa de brigar. A briga foi boa, mas me preparei. Em Botucatu eu treinei lá na Ferroviária, treinei na associação e eu estava mais ou menos em condições de poder me apresentar e treinar. Eu digo psicológico. Eu falei, não. Psicologicamente porque você nem queria. Quando falava de Corinthians, eu falei, pô, é importante pra mim, é importante pra minha vida. Lógico. E ia satisfazer a família, porque meu pai, corintiano doente, falou, vai jogar no Corinthians. E quando aconteceu, foi maravilhoso. E como é que foi colocar a camisa do Corinthians a primeira vez? Quando é que você colocou a primeira vez? Meu primeiro jogo foi dia 8 de novembro de 70, já no finalzinho do ano, foi no Sul, contra o Grêmio. E a gente perdeu de 1-0 pro Grêmio. Foi meu primeiro jogo no Corinthians. Já cheguei perdendo. Né? Terrível. Mas, graças a Deus, dali pra frente a coisa mudou e a gente... Então, como é que, Zé, como é que você foi ganhando espaço tão grande no Corinthians até virar essa representação de jogador do Corinthians? O Corinthians é o Corinthians hoje, de garra, de luta, que todo mundo cobra, mesmo a imprensa, os torcedores, por sua causa. Como é que você foi ganhando essa importância? Bom, eu recebi um apoio muito grande quando eu cheguei no Corinthians. Primeiro que eu já tinha um contato com o Riva e com o Ado, que participaram, eram do Corinthians, né? Você vai chegar lá, você vai... Graças a Deus a gente não vai ter mais você contra, vamos ter você do nosso lado. E foi o meu espírito, a minha formação mais ou menos foi essa, desde a Ferroviária de Botucatu, na Portuguesa, a minha vontade, a disposição física, principalmente, treinava muito para chegar onde eu cheguei. Então, mas teve alguns episódios marcantes. Conta, por favor, alguns. Antes daquela final de 79, você tinha uma importância para o time que você foi assim, crescendo. Como é que houve esse crescimento e as pessoas começaram a prestar mais atenção em você? Quais os episódios, quais jogos marcantes que você tem uma memória fabulosa, Zé? Bom, meu pai foi bastante responsável, né? Que ele era corintiano, ele falava, o torcedor corintiano gosta do cara que vibra, o cara que luta, o cara que não tem bola perdida. Você tinha isso na cabeça? E eu já tinha um pouco disso jogando. Eu falei, pô, jogar no Corinthians agora eu tenho que acrescentar mais alguma coisa. Né? E eu tive essa felicidade. Eu vim para o Corinthians num momento difícil, porque o Corinthians não ganhava campeonato. Uma pressão danada. Então tinha uma cobrança e graças a Deus a gente se superou. Mas não, peraí. Que aconteceu
Em 74. Não, mas antes disso, vamos falar de você, porque você foi se tornando o terror dos pontas esquerdas. Porque, assim, você, assim, para as pessoas lembrarem, você não era violento, você sempre foi leal, mas você tinha um preparo físico absurdo. Exatamente. E você inventou esse carrinho pela frente que, nossa, o Edu falou, eu vi o Zé Maria, eu falei, não, meu Deus do céu, Zé Maria não. O Zé Sérgio veio aqui e falou, olha, nunca me fez uma falta desleal, mas como era difícil pegar o Zé Maria. E você foi ganhando isso, o respeito de todo mundo, e como é que era isso, Zé? Então, e aí a torcida do Corinthians sabia que você ia dar conta do recado. A seleção também tem uns carrinhos seus maravilhosos contra argentinos, franceses. Conta, Zé. Eu acho que foi a minha formação, né? A minha formação, desde lá de Mas então, mas conta algum jogo marcante. Alguns jogadores me marcaram. Quem? O Rildo, por exemplo. O Rildo era um jogador que dava um monte de carrinho. Meu pai falava, observa isso. Djalma Santos. Você não vai ter essa tranquilidade que ele tem, de matar no peito, dar uma chaleira, esse negócio todo. O teu jogo é no chão, o teu jogo é na raça. Você tem que estar bem preparado. Então, isso tudo eu colocava na minha cabeça. Antecipação também que você tinha é incrível. Você tem que saber antecipar. Se não der para antecipar, você tem que ter velocidade para chegar primeiro que o atacante. Eu peguei uma geração dos melhores pontas brasileiros. Eu peguei Zé Sérgio, eu peguei Ney, eu peguei Edu. Como é que você anulava cada um? Como é que é? Vai, Zé Sérgio, como é que na sua cabeça, o que você tinha que fazer? O Zé Sérgio, primeiro, antecipação. Se você não antecipar com o Zé Sérgio, ele vai passar por você. Edu, mesma coisa. O Edu falava, bom, o negão, no fundo ele não deixa, então eu tenho que cortar ele. Ele cortava, tirava a minha velocidade, depois ele jogava, quer dizer... Era difícil. Eles cortavam o teu O Ney saía dos dois lados. Então eu tinha que com o Ney antecipar. Se você não antecipasse com o Ney, também era prejuízo. E você vai melhorando, você vai jogando. Eu jogava quase várias vezes por ano, e às vezes a gente começou a treinar junto, né? Porque seleção paulista a gente treinava, esse negócio todo, e aí isso vai pegando a manha. E isso tudo eu aprimorei. E você foi percebendo que, assim, que a mídia e que a torcida cada vez mais eles foram se apaixonando por você, pelo seu futebol? Eu acho que o apelidos, né? O Super Zé do Walter Abrão marcou muito. Marcou mesmo. Né? O Geraldo José da Almeida, Paredão. O Paredão. Paredão. Também marcou muito. E eu levava muito a sério isso. Eu falei, para mim ser isso, eu tenho que treinar mais. Então eu me dedicava, me preparava, aquelas bagunças a gente diminuía sempre o máximo. Então eu sempre fui um jogador que sabia que tinha que jogar bem fisicamente. Então tinha que se preparar para isso, e eu fazia. Obedecia os treinadores, agradeço muito a eles, Teixeira principalmente, que fazia eu subir aquela escada lá do Parque São Jorge. Zé Teixeira. Da arquibancada não era fácil, subir e descer aquilo lá era brincadeira. Então, saindo daqui a gente vai passear, tá? Eu vou te levar para um lugar que você gosta muito, ainda tá com saudade, um tal de Pico do Jaraguá, vamos? Pico do Jaraguá, nossa senhora, explica... você me faz lembrar do Brandão. Qual que é o fantasma que era? Brandão, subir esse pico. Brandão, o professor Teixeira, o Benê Ramos... Eles adoravam esse treinamento lá no Pico do Jaraguá. Vocês subiam direto? E a gente fazia a subida e muitas vezes descia correndo. Nossa, pro joelho isso. Que era para descansar. Eu praticamente tive que fazer cirurgia nos dois. Nossa. Isso já final de carreira, graças a Deus. Mas isso tudo nos ajudou e a gente fazia, cumpria. Não só Pico do Jaraguá, a gente ia naquele parquinho ali no Morumbi. Parque do Carmo. Pô, era brincadeira. Então era um treinamento diferente. E na seleção brasileira, o Coutinho e Chirol também não foi fácil, né? Eles vieram com aqueles testes de Cooper, teste de não sei de quê, e isso tudo a gente levava a sério. A gente levava a sério. Para você vencer e chegar, você tem que levar a sério esse tipo de coisa. E acreditar. Então, por acreditar nisso tudo, eu mantinha a minha condição física sempre em dia. Então dá para entender que por trás de toda essa raça, por toda essa garra, havia um super atleta, na verdade. Você sempre foi um super atleta. Eu procurava ser, né? Mas era mesmo. Arranque, para jogar, você tinha que estar bem preparado. E para marcar esses caras que eu falei, que eu citei, teria que ter a mesma coisa. Então agora vamos começar a falar das histórias boas. Vamos lá. 74, Corinthians faz uma campanha maravilhosa, vai jogar a final do Paulista, vamos quebrar esse jejum.
o Brasil inteiro para assistir o jogo contra o Palmeiras, maior rival, sensacional. Olha só que cenário incrível. Corinthians com um time maravilhoso, empolgante. Aí, conta o resto. Como é que foi? 74 para mim foi um ano, foi muito bom, até chegar próximo à final, né? Mas a decisão não foi tão agradável, né? Não, o que vocês achavam? Vocês achavam... Nós fomos para Águas do Lindóia para fazer a preparação. Sim. Fizemos a preparação em Águas do Lindóia, tudo bem, beleza. Aí tinha o jogo contra o Palmeiras, a decisão Palmeiras, 2 jogos. O maior rival. O maior rival. E foi aquela infelicidade, né? Então, César e Ademir da Guia tiveram aqui, eles falaram que a maior alegria dos dois na carreira foi ganhar de vocês, de não deixar os Corinthians ser campeão. E aí o César também falou um detalhe importante, ele não jogou a final, que estava suspenso, mas choveu. E isso, teoricamente, ajudou o Palmeiras, que era mais técnico até por mais leve também, era um time mais leve. Então, e mais leve. Então, você acha também que isso, o destino... Mas também, segundo os jornalistas da época, o Silvio Pirillo também não foi tão inteligente na marcação do time. Enfim, dá a sua versão dos bastidores. Vocês achavam que vocês iam ser campeões? Como é que era? A gente tinha grandes possibilidades. Não, o que vocês achavam? A nossa preparação, acho que foi... teve a saída para Lindóia, tirou a gente do ambiente. Eu não vejo que a preparação, a técnica foi a responsável. Mas eu acho que essa saída, nós fomos para a Água do Lindóia, ficamos lá fazendo treinamento, viemos fazer o primeiro jogo, voltamos e depois viemos fazer a final. Eu acho que aí tirou um pouco da concentração. Que a gente convivia ali no Parque São Jorge, com a cobrança do torcedor, e lá a gente não teve, a gente ficou meio que isolado. Poucos torcedores iam lá ver os treinamentos. E aí viemos para a decisão. E não fizemos uma grande partida, nenhuma das duas. O time foi mal, infelizmente a responsabilidade sobrecaiu sobre um jogador. Eu acho que o maior prejudicado foi o Rivelino, que como todos nós, tínhamos obrigações de jogar, né? E jogar bem, pelo menos. E ele acabou tomando a responsabilidade da derrota. E foi uma tristeza geral. Eu cheguei a ponto depois da competição, de pensar em parar. Não, então... Passou pela minha cabeça esse tipo de coisa. Tanto que eu fui para o litoral, fiquei uma semana na Praia Grande lá, escondido, ouvindo os comentários, né? E saía pouquíssimo, né, na rua. Foi um ano terrível para mim. Não, assim, então, mas vamos fatiar e ir lá no fundo dessas histórias. Primeiro, o Corinthians perdeu o jogo 1-0, aquele cruzamento de Jair Gonçalves, o Leivinho ajeita, e aí o gol do Ronaldo, que jogou no lugar do César. Aí termina a partida, quero saber, leva a gente pro vestiário. Eu soube que o Rivelino chorou muito. Como é que foi o vestiário de vocês? O vestiário foi terrível. O que você lembra, Zé? Qual a coisa mais forte para você? Ver os companheiros chorando. O Riba caía... Ele sabia que ele ia ser o culpado, né? O Rivelino. Não, pela imprensa, não sabia? Eu acho que era o sonho dele. Sim. Eu acho que era o sonho dele. Ser campeão, quebrar um tabu que já vinha criando situações pra gente. E ele acabou sendo responsabilizado. Então, mas o massacre que o Vicente Mateus conduziu pro Rivelino, culpando publicamente e acertando a primeira oferta que veio para o Rivelino, como é que você é um líder do grupo, capitão, e como é que você viu isso, Zé? Então, me veio a ideia de parar em função disso. Porque eu achava que não era só o Riva, ele estava nos representando, ele era o capitão do time. E essa atitude, sei lá, o que deu na cabeça do São Mateus, e disponibilizar o Rivelino e jogar a responsabilidade em cima do Rivelino. Tirou a culpa dele, o Mateus tirou a culpa dele. Pode ter sido isso também. Mas todos nós nos sentimos culpados. Até hoje a gente fala, pô, Reizinho, você não merecia aquilo. Graças a Deus que você foi pro Fluminense e lá você mostrou que você não foi o responsável. O responsável foi a equipe que perdeu. Mas calma que, olha só, você é tão amigo, todo mundo ama tanto você, que você foi na casa do Rivelino, deu força para ele, choraram juntos, se abraçaram lá, que eu sei das histórias. Como é que foi recuperar o Rivelino? Porque a gente não sabe o quanto foi depressivo isso, quanto foi que abalou assim, o homem Rivelino. Você viu, Zé, como é que foi? Porque o que acontecia com o Riva, eu senti na pele também. O que estavam fazendo com ele, estavam fazendo comigo também. O Brito, por exemplo, mesma coisa. Então, eu e o Brito, nós damos um pulo na casa do Riva.
E aí, como é que foi esse encontro de vocês? Foi a choradeira, foi a lamentação, o desespero, o que será o dia de amanhã, quer dizer, criou uma incógnita na cabeça de cada um de nós. Porque vocês não tiveram apoio, né? Foi a responsabilidade de socorrer o companheiro. Então, mas o grupo era unido, o grupo queria ganhar, nós queríamos ganhar. Mas vocês não tinham apoio da diretoria, então... O presidente falou, poxa, eles são responsáveis. Então a gente perdeu. E a gente perdeu porque a gente não fez um grande jogo. Né? Você falou, choveu, dei tantos carrinhos, não peguei quase nenhum. Quer dizer, foi um jogo pra gente difícil e que tinha que acontecer, né? E acabou acontecendo. Agora então, o Rivelino foi pro Fluminense, seguiu a vida, o Brito até saiu do Corinthians, enfim... O que aconteceu em 74 foi tão marcante e profundo que acabou... Né, o Corinthians fez uma reformulação, 75 foi mal, 76 começa a renascer. Então vamos falar agora das flores. Coisas boas. Das coisas boas. Como é que você hoje analisa aquela campanha espetacular que vocês fizeram no Brasileiro? E também, de novo, o Rivelino sofrendo. Como é que vocês vão lá e têm coragem de fazer isso com o Rivelino, o Fluminense do Rivelino lá, do Francisco Horta? 75 foi um ano complicado pra gente. Foi logo após a derrota do Palmeiras. Mas a gente foi até razoavelmente até o final do campeonato. 76 a gente começou com o pé direito. Né? A gente começou já... um time reformulado, novos jogadores, cabeça já melhor. E a gente acabou chegando à final. A semifinal, praticamente, né? Porque jogar contra o Fluminense não era fácil. E sabia que o Riva ia querer uma revanche. Né? Lógico. E como é que foi os bastidores disso? Porque vocês imaginavam primeiro a invasão espetacular da torcida do Corinthians no Maracanã? Que coisa inesquecível. Foi a criatividade do Matheus, né? Que no sábado à noite ele foi num programa do Ayrton Rodrigues com o Horta. E o Horta desafiou o Matheus. E o Matheus desafiou a torcida. Quer dizer, ele não devia ter feito isso porque ele já conhecia a torcida do Corinthians. E foi aquela invasão. Porque o Horta falou, duvido que a torcida do Corinthians vá lá, Maracanã, nossa. Vocês não vão ganhar. Então o Matheus armou o esquema e falou, não, torcedor, de manhã, quando nós levantamos, nós fomos pro Rio, nós levantamos, quando nós saímos no hall do hotel lá, a gente olhou, só tinha corintiana, bandeira instalada na piscina. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Invasão. Os caras invadiram o hotel, aí no jornal a gente viu a praia lotada de torcedor, falou, isso é loucura, vamos jogar em casa, né? A ideia que passou. E foi mais ou menos o que aconteceu. Não, foi incrível. Mais ou menos o que aconteceu, porque eu me lembro que quando a gente entra no Maracanã, o capitão eu geralmente puxava o time. E eu subindo a escada, quando eu cheguei no topo pro campo, eu olhei pra torcida e falei, a gente ia cumprimentar a torcida porque sabia que ia ter um grupo. Mas não sabia que o anel todo estaria praticamente com torcedores corintianos. Então foi aquela loucura. E o jogo, né? O Fluminense saiu na frente, e jogando até um pouco melhor que a gente. No segundo tempo deu uma chuvinha no intervalo. Essa chuvinha ajudou bastante, porque o nosso time era mais pesado que o Fluminense. E graças a Deus o Russo teve aquela puxadinha maravilhosa que nos consagrou praticamente. Porque... nos classificou e a gente foi jogar com o Internacional. Não, Zé, calma. Agora, conta bastidores aqui. Você, com a sua história, você tem detalhes importantíssimos. Termina, Corinthians, ganha nos pênaltis, Fluminense. Como é que foi o encontro com seu amigo Roberto Rivelino? É duro, né, rapaz? Foi bem depois, porque depois do jogo a gente não tem mais esse contato no vestiário, né? Não teve esse contato. E como é que vocês se encontraram e falaram pela primeira vez daquele jogo? Como é que foi? É difícil, né? Não tem jeito. Ele falou, se deram sorte. É aquele tal negócio. Mas foi uma conversa normal, natural. Miguel ele não ganhou de novo. Ele falou, né? eu não pude ganhar, vocês ganharam. Felizmente, é o Corinthians, né? Porque o Rio é um grande corintiano. O Rio é um grande corintiano. Não, isso é mesmo. Agora, com aquele jogo fantástico, o Corinthians sai com aquela moral toda vencendo no Maracanã, aí vocês pegaram um time que era muito superior. O Internacional era muito superior, mas houve, para mim, levantando a história, erros pontuais da direção. Quando vocês chegaram a encontrar o vestiário totalmente empesteado, vocês não deveriam ter jogado.
Você, se não me engano, foi um dos líderes falando, pô, não vamos jogar. E teve uma confusão, quase vocês não jogam. A gente quase saiu do vestiário. Vocês não deviam ter jogado? Quase saiu do vestiário. Como é que foi, Zé? Estava incendiado de vela, de aquele cheiro de pólvora, alguma coisa estranha dentro do vestiário. Então explica. Quer dizer, parece que benzeram o vestiário para que as coisas não acontecessem. Estava empesteado o vestiário. E aí, qual a reação de vocês? Não tinha como, a gente tinha que jogar, né? Tinha que jogar. Mas teve uma ideia de não jogar. E houve também a briga da torcida. A torcida do Internacional, na véspera, no hotel, eles fizeram aquela agitação, aquela guerra. Era guerra mesmo, né? Não tinha jeito. Para vocês não dormirem. Para gente não descansar e ter um jogo mais tranquilo no dia seguinte. Mas o jogo em si foi até bom, rapaz. Foi um jogo que a gente teve a oportunidade. Sim. Tomamos 2 gols que foram, sei lá, azar nosso, porque foi erro nosso, mais erro do que virtude deles. Que o Inter era um timaço também, né? O time do Inter era muito bom, né? Pô? Então a gente acabou perdemos até na torcida aquele jogo. Foi a invasão lá, não deu certo, não, porque eles guerrearam a nossa torcida, jogaram bomba também na torcida, foi uma guerra. Não, porque o Inter não deixou vender, não fez como o Fluminense, deixou vender a metade dos ingressos. Exatamente, aconteceu até isso. Então foi um jogo complicado, né? Mas tudo valeu como um aprendizado. Então, mas vocês saíram gigante para finalmente chegamos em 77. Exatamente, eu acho que 76 foi o grande pulo, né? Foi o grande pulo, porque de 76 a gente quebrou um tabu, né, de acabar com jogos regionais. O Corinthians só jogos regionais. Todo mundo dizia que o Corinthians era um time de São Paulo só. Então no ano seguinte a gente ia participar já do começando a Libertadores. Sim, é verdade. Que foi 77. E no primeiro jogo foi contra o Internacional. Sim. Foi contra o Internacional aqui em São Paulo. E aí a vingança? Foi maravilhosa. A gente ganhou do Internacional aqui e começou uma nova vida, né? E era 77, 77 Campeonato Paulista. Aí houve a preparação. Então, mas aí tem um personagem que você gosta muito, que já faz parte do Corinthians, um tal de Oswaldo Brandão. Esse foi o nosso paizão. Qual é a importância dele nessa quebra de jejum de 23 anos? O que ele fez? Como é que ele mexeu com vocês, Zé? Olha, ele mexeu em todos os sentidos. Ele mexeu com a direção, ele mexeu com o torcedor. Não, explica como ele mexeu com a direção. Ele mexeu com a direção porque ele falou, Matheus, aqui eu, Benê Ramos e professor Teixeira. Ninguém mais. Aqui ninguém mais. Manda alguém para cá. Ele mandou o Isidoro. Então ele conversava com o Isidoro. Fecha aqui, treinamento entre... Foi a época que começou aquele negócio de treinamento, não deixava o torcedor entrar. Esse negócio que era uma bagunça. Era uma bagunça. Exatamente. Que mais? Treinamentos. Aqui o treinamento é o Teixeira que manda. De fora não entra nada aqui. Então ele tentou dar uma isolada no time. Ele resguardou o time. E muito trabalho. O Brandão cobrava muito. E graças a Deus era o que a gente queria. A gente precisava disso também, né? Uma cobrança bem positiva, bem dura, bem rígida. E vocês tinham por dentro a grande esperança, bom, esse é o ano que a gente vai ganhar? Olha, foi um ano que começou bem. Graças a Deus começou bem. E a gente foi, no decorrer dos jogos, conseguindo os resultados nos momentos mais difíceis a gente conseguiu. Tipo, qual jogo marcante antes Teve das um jogo finais? de Ribeirão Preto que marcou. Foi um dos últimos jogos que a gente fez para classificação. Esse marcou muito. Que foi? Botafogo ou Comercial? Botafogo. Quanto foi? Você lembra? Nós ganhamos o jogo lá. Nós ganhamos o jogo tinha lá. Que ganhar para classificar. Tinha que ganhar para classificar. Aí classificou, aí Ponte Preta. Classificou do outro lado, né? Ponte Preta. Aí virou a guerra. Não, virou a guerra. E olha aqui, veio aqui há um mês. Eu queria estar com o senhor aqui. O senhor está conversando com o senhor Oscar. Que o senhor Oscar estava revoltado, falando: olha, Corinthians armou junto com a direção da Ponte Preta para levar os 3 jogos por Morumbi. A gente tinha time para ganhar se jogasse em Campinas também. Conta aí, seu Zé Maria. É o direito que ele tinha, mas não dava para fazer aquele jogo com a massa corintiana lá em Campinas. E foi um acordo de direção, né? Acho que foi a experiência do Vicente, do Matheus. Deve ter conversado com os diretores da Ponte Preta. Olha, se a gente fizer o jogo em Campinas, é X. Se a gente fizer o jogo em São Paulo, no Morumbi, é Y.
né? X e Y são dá duas coisas. E aí acabou os 3 jogos sendo marcados aqui para São Paulo, que foi pra gente a gente não ter que se deslocar, tá bem melhor preparado aqui. Então, eu acho que ajudou muito. Como é que foi a tua atuação como capitão do time? O que você fez? Falava com os jogadores, a cobrança, como é que... Porque você sempre foi muito sério mesmo, assim, tipo... Como é que foi? A cobrança o pessoal já sabia, né? Que era um time era vivido. Algo natural, a gente se dava muito bem. Hoje é o dia, é vida ou morte. O Vladimir falava, é sangue nos olhos, que a gente vê hoje, a gente lembra do Vladimir sempre quando isso aparece. E foi esse time que... E a Ponte Preta, a gente sabia que ela tinha condições técnicas melhores que a nossa, e que a gente tinha que investir na condição física. Fisicamente a gente tinha que vencer aquele jogo. E foi mais ou menos isso que a gente... todo mundo focado, todo mundo querendo vencer. A vontade superou todo o movimento da equipe e a gente chegou ao resultado em função disso. Um grupo unido em busca de um resultado que era importantíssimo na vida do clube. A gente pensou no clube. Se o Corinthians ganhar esse campeonato, a gente sai de um histórico de gozação e muda o ambiente e a gente respira. A mudança de chave do Corinthians. Então, a chave foi exatamente essa. Agora, então, como é que ficou o seu pai acompanhando esse duelo entre aquele ponta esquerda da Ponte Preta, se eu não me engano, tem uma certa proximidade. Como é que era marcar o teu irmão que jogou na ponta esquerda da Ponte Preta na final, Tuta? Como é que era isso? Não foi fácil. Como é que não foi fácil. E eu não tinha mais meu pai. Né? O meu pai seria o equilíbrio, porque ele poderia até ter me orientado. Tem né? razão, Zé, desculpa. Vai ter que pegar. Então eu já não tinha mais meu pai. E como é que foi essa coisa de irmão contra irmão? Eu até dei entrevista, falei, amanhã eu não marco meu irmão, eu marco o Tuta. Ele não é meu irmão, ele é meu adversário. Então eu levei isso, falei, eu vou jogar contra a Ponte Preta, não é contra o Tuta. E você Tanto que a primeira jogada que nós tivemos, eu joguei ele naquele buchinho. Então você deu uma chegada. Eu dei uma chegada nele porque, era jogo, sim, era certo. Uma decisão. E graças a Deus foi tudo bem, o relacionamento continuou sempre bom, mas toda vez que jogava contra a Ponte Preta é aquele problema, né? Não, então, mas jogar contra o irmão não é fácil. Não é fácil, então. Daquela final aqui veio o Vaguinho dizer aqui, o Vaguinho inclusive usou até um truque para ele disse que para ser titular, ele chegou pro Brandão e falou, olha, é o seguinte, eu sonhei com seu filho que morreu. E ele me disse que se eu não jogar, o Corinthians não ia ser campeão. Aí o Brandão manteve o Vaguinho na reserva no segundo jogo, mas no terceiro o Vaguinho jogou e foi campeão. Aí o Vaguinho foi atrás dele para cobrar e tal. Então, enfim, esse ambiente também de vocês era maravilhoso. Sem dúvida. E o Brandão, ele deu uma acalmada no ambiente. Né? Porque ele, na véspera do jogo, ele nos chamou e falou que ia entrar com o Basílio, porque a Ponte Preta tem uma jogada muito forte pelo lado esquerdo, com o Dirley e o Tuta. Sim. Que o Tuta me puxava para dentro do campo e deixava o vazio. Eu tinha que acompanhar o Tuta. E o Vaguinho não era muito de acompanhar. E aí o Vaguinho era mais ofensivo. O Vaguinho arrebentava ofensivamente. Mas ele não era muito. Pô, a gente perturbava o Vaguinho. Vem, me ajuda, pô, esse negócio todo. E acabou acontecendo. O Basílio entrou, fez ali aquele meio de campo, ele marcava, o Dirley não descia mais e o Tuta ficou meio perdido. E me deu mais condições, inclusive, de fazer a marcação nele. Eu me aproximava mais dele sem ter o problema de entrar para dentro do campo. E foi a esperteza do Brandão, com certeza. O Avelino também por trás, dando a ajudada. A estrutura tática. Então, a importância do grupo foi exatamente essa, da equipe técnica, da equipe diretiva e nós jogadores, que nós abraçamos a ideia do Brandão. Então, mas esse grupo era tão unido que teve um lateral direito que numa brincadeira do Vaguinho colocou o revólver na cabeça do Vaguinho. Se você me passar a mão de novo, você morre. Aí o Vaguinho falou, nunca mais eu vou brincar com o Zé Maria. Ele veio aqui contando, chorou de rir. Conta, Zé Maria, que loucura. Sabe que foi um negócio muito rápido, eu nem me lembro. Eu nem me lembro. Colocou o revólver na cabeça dele. Eu tinha um revólver que eu ganhei do meu padrinho. E eu carregava ele embaixo do banco. Sim.
E essas brincadeiras, eu falei, pô... Você nunca aceitou, você foi um cara sério. Aí, pô, passou a mão, fui no carro, peguei o revólver, mas de sacanagem. Não, ele foi falou, de sacanagem. quando eu vi você chegando, quando ele viu chegando, colocou o revólver na minha cabeça, eu falei... Foi de sacanagem, porque o revólver nem tinha bala. Então era mas como é que foi a cara do Vaguinho, então? Pô, ele ficou doido, né? Ficou branco, né? O Vaguinho é moreno, ele ficou branco. Aí, quer dizer, acabou não só com ele, como com outras brincadeiras que alguém pleiteasse fazer, sabia que ia se dar mal. Ali é capitão e capitão mesmo, ninguém mexe. Mas foi um negócio muito rápido, nem correu, foi entre eu e ele, mas acho um ou dois que não, imagina, não nem pra todos os jogadores sabiam, você deixa de ser o 7-1. Depois ficaram sabendo. Todo mundo, depois ficaram sabendo, mas foi coisa rápida, então, foi coisa de... Mas de grupo. Foi loucura de momento. Então, de momento, porque o Vaguinho era muito sacana, isso ele falou um monte de coisa que ele fez aqui. Mas agora, Zé, então, quando vocês ganharam o título... Finalmente, quanto que vocês ganharam de dinheiro? Porque o Vaguinho falou uma quantia aqui irrisória, que vocês ganharam muito pouco pela importância do título. Como é que era isso? Porque o Matheus era... O Matheus era mão de vaca. E como é que foi isso? Olha, eu nem me lembro quanto que eu ganhei. O Vaguinho... a gente não era tão... A gente queria ganhar o campeonato. Não. A gente queria ganhar o campeonato. Você fez alguma promessa? Você foi comemorar com alguém esse título? Não, quando eu saí do jogo, eu dei a camisa para um torcedor. E o torcedor tinha um mercado lá em Osasco, um supermercado. Ele falou, Zé, você só vai lá dar um abraço, depois a gente traz de volta. Aí eu fui lá pro Osasco, mas nem imaginava, loucura, né? Ele caiu num delírio total. Eu tinha que ir pro Parque São Jorge, onde o pessoal ia se reunir. E eu acabei indo para lá. Aí ele falou, não, eu trouxe você aqui porque eu vou dar uma caixa de cerveja para vocês tomarem e aproveitarem esse momento único. Para nós também, né? Nossa, incrível, nós jogadores e eles torcedores. E foi mais ou menos o que aconteceu, mas foi uma loucura. O torcedor queria que você tivesse inferno, a gente ia pro inferno também. E a gente eu saí meio de órbita. Fiquei meio fora de... Porque foi uma loucura. Foi uma loucura. Porque vocês conseguiram o que vocês sempre sonhavam. Exatamente. Eu chego em casa, acho que 3 horas da manhã. Quando eu chego um bando. Basílio, Vladimir, os caras estavam... Nós ficamos meio perdidos também. Mas foi uma euforia que valeu a pena. Até hoje vale a pena. Quando se lembra de 77, pelo espírito que o grupo teve, a força que o time teve com a torcida. Sabe, foi uma união de busca e a gente conseguiu chegar. Não. E aí, graças a Deus, a gente vai poder contar bastidores também, porque só para terminar 77, que é a sua carreira, a gente vai ficar 5 horas aqui. Ó, vocês ganharam o primeiro jogo, aí vocês perderam o segundo jogo, e aí na sua casa houve a comemoração da Ponte Preta com o seu Tuta tomando a sua cerveja que você já tinha comprado para fazer a festa do título na sua casa no segundo jogo. Conta essa história. É brincadeira, porque o Tuta teve em casa na quinta-feira, nós jogamos no domingo. Foi. E aí, bom, vamos deixar nós vamos fazer um churrasquinho aqui. Ele ficou sabendo. Porque você achou que vocês iam ser campeões. A minha mãe armou esse esquema, que foi minha mãe que armou para fazer uma comemoração em casa, um pedaço da comemoração, porque a gente sabia que a comemoração seria no Parque São Jorge mesmo. E a gente acabou perdendo. A gente perdeu para Ponte o segundo jogo. O Brandão entra no vestiário e falou: rapaziada, voltamos pro Imbu. Voltamos para a concentração. Vamos dormir na concentração e amanhã nós vamos treinar de manhã, aí a gente libera, porque tem jogo na quarta-feira. Foi uma loucura. Você achou que essa atitude também ajudou muito a ganhar o título? Nossa Senhora, porque a gente ia ficar doido fora da concentração. A gente foi para lá, a gente conversou muito, o Benê Ramos conversou muito com a gente, o professor Teixeira conversou muito com a gente, o João Avelino contava as historinhas para a gente rir. Então foi um consolo da direção. A gente sabia que eles estavam acreditando na gente. Enquanto isso, na sua casa... em casa o bicho comendo, eu não sabia, né? O Tuta fazendo a festa. Meu irmão falou, pô, meu irmão deixou alguma coisa lá que a minha mãe falou e eu vou... Deixa eu limpar. Vou fazer a festa. Vou fazer a festa. E acabaram fazendo. Eu vou, na segunda-feira, quando eu chego, o Tuta veio aqui com os amigos dele lá da ponte, pode fazer outra, porque essa já foi. E aí nós fizemos mesmo. E aí nós preparamos para que no meio da semana a coisa acontecesse. Aí foi de fato a nossa peça. Então... aí você não chamou o Tuta? Não, nem pensar. pensar. E Zé, o que mudou na sua vida ter sido campeão em 77 pro Corinthians? Eu acho que mudou, tudo mudou.
tudo mudou, né? Porque a gente quebrou um tabu, né? Anos e anos sem conquistar o Campeonato Paulista. 23. Marcou a minha história, a história de todos os jogadores no clube, né? Até hoje a gente tem esse reconhecimento, a gente encontra às vezes com jovens que a gente fala, pô, esse cara aí não estava no jogo, não tinha nascido ainda. Mas os pais, ou os padrinhos, os amigos contaram para eles a história e eles nos vêm agradecer. Poxa, muito obrigado pelo que o senhor fez. Me chamam de senhor ainda, me deixa cada vez mais velho. Mas são brincadeiras saudáveis, né? Então, mas isso marcou muito na minha vida. Esse reconhecimento até hoje, né? Até hoje a gente tem esse carinho do torcedor e do torcedor jovem. Né? Onde a gente vai, eles ouviram a história dos pais e falam, pô, esse daí deu sangue, esse daí deu sangue. Então isso marcou muito na minha vida. Não, vamos falar em sangue então. Aí não bastasse tudo isso, você ganhou 77, ajudou a quebrar o tabu. 78, que a gente faz até boas campanhas, já é mais respeitado. Aí chega 79, final contra a Ponte Preta de novo. Aí jogos no Morumbi, né? Aí de novo. E há um lance em que você se machuca, que marca a sua história assim de vez do Corinthians, absurdamente. Como é que foi esse lance que você abriu o supercílio, começou a sangrar demais, sangrou na camisa, aí tentaram te segurar no banco, você falou, não, eu vou continuar jogando e me deixa, e você entra no campo com a camisa toda do Corinthians, toda manchada, banhada no seu sangue, e aí você virou esse símbolo também de jogador, de raça que dá a vida, o sangue para o Corinthians. Como é que foi todo o lance? Conta o que você viveu. Olha, foi uma jogada de escanteio. Escanteio do lado esquerdo, e o Juninho era o zagueiro que vinha. Sempre que acontecia um lance nas laterais, ele vinha de apoiar o ataque da Ponte. E nesse ele veio. E no eu rechaçar a bola, ele pegou a minha cabeça e abriu o supercílio. E aí eu saí para socorrer, né? Na época não tinha esse problema, o problema com sangue. O doutor fez lá, logo colocou lá eu falei, não, eu quero voltar. Mas ele chegou a te dar ponto na hora? Não, ali não. Na hora não. Ele deu aquele ponto com o esparadrapo, fictício aquele ponto. E eu voltei, eu falei, não, eu quero jogar, pô. E a camisa? E aí começou a sangrar. Eu comecei a transpirar e aquela proteção que eles puseram caiu. E sangrou novamente, aí manchou a camisa. E aí não teve jeito, né? Aí marcou. Resume. Algum fotógrafo fez a foto e essa foto chamou, né? E marcou a minha vida. Não, resume que você foi pro Corinthians. Você mudou completamente a visão que qualquer jornalista pode ter do Corinthians. Hoje o torcedor exige Zé Marias dentro de campo, que deu o seu amor, seu sangue. E como é que você analisa isso, a sua postura? Você consegue compreender o quanto que você queria que aquele time ganhasse, quanto você queria ganhar, quanto você queria ajudar e quanto você estava inserido? Parecia uma coisa assim meio de pele, de família. Corinthians é a sua pele mesmo. Praticamente foi um acidente no percurso da história, né? A camisa sangrando, o histórico que se fez, mas isso marcou a minha vontade. Eu acho que a minha vontade, a minha dedicação, o querer jogar, que eu acho que hoje falta um pouco para esse nosso time. Eu de vez em quando cruzo com o Vladimir no jogo e ele fala, poxa, falta um pouquinho daquilo que a gente tinha, hein, Zé? Você ia me cobrir na esquerda e eu ia te cobrir na direita de vez em quando, quer dizer, um pouquinho mais. Eu acho que se esse pessoal dá um pouquinho mais, o Corinthians não estaria nessa situação tão difícil, tão complicada, porque o time é bom. Falta um pouquinho daquilo que o torcedor quer. A gana de ganhar. Agora, Zé, então, aí em 79 você é campeão de novo com o Corinthians. Gostou de ganhar o título, é isso? Como é que o Corinthians aprendeu a ganhar? Foi o processo natural, né? O processo natural. Aquele peso que a gente tinha, aquele peso que o torcedor tinha, já não tinha mais. Então o torcedor ia com aquele sorriso aberto, aquela alegria aberta.
não tem mais aquela gozação. Pô, então mudou tudo. Eu acho que 77 foi um ponto que marcou a história, a nova história do Corinthians, né? Porque logo em seguida vem o processo democrático também. Ah, sim, agora vamos falar. Que foi uma outra história que o clube fez, porque a história não é nossa do jogador, a história é do clube. Porque o clube que deu essa liberdade para que isso acontecesse. Né? E esse processo foi a consequência do campeonato de 77, 79. Aí depois de 82, 83 também foi uma outra consequência, né? Que tudo aconteceu, não foi por acaso. Não, perfeito. Não, mas estou recebendo aqui uma notícia do ponto aqui. Zé, a gente não pode passar para 77 sem falar nesse caso aí. Vai, ou você inocenta, ou você culpa, ou você dá a sua visão. Qual a importância do Rui Rei nesse episódio? Muita gente fala até hoje, o Rui Rei estava vendido, o Rui Rei foi um absurdo, o Matheus até levou ele para jogar no Corinthians. Como é que você acompanhou tudo tão de perto? Que loucura que o Rui Rei foi fazer no jogo decisivo de 77? Foi peitar justo quem? Do Sil de Vanderlei Bosquilha. O Rui Rei foi meio ingênuo, né? O que aconteceu, Ele foi meio ingênuo, porque o Bosquilha já tinha chamado a atenção dele antes. E marca, né? Ele estava xingando? O que ele estava fazendo? Eu acho que teve uma falta, o Rei foi, reclamou e xingou o Bosquilha. E o Bosquilha, quem conhece o Bosquilha sabe, ele brinca, mas na hora séria ele era sério. Xingar. E aí xingou o Bosquilha falou, acabou pra você. E meteu o cartão no Rui Rei. É um bom menino, rapaz. E aí, quando ele... A briga dele com o Corinthians, anteriormente o Matheus já tinha falado alguma coisa do Rui Rei. Falei, eu vou trazer esse menino pro Corinthians. Então... Falou, eu sabia que o Rui Rei seria uma das próximas contratações. E ele acabou vindo depois, o Matheus foi buscar. Mas como é que ele... Ele foi ingênuo. Ele foi ingênuo e acabou sendo indisciplinado. E tomou aquela pancada do Bosquilha, né? E ajudou muito, um a menos a ponte. Sem dúvida, que ele perturbava. Ele era um jogador que tinha noção de ataque e perturbaria mais ainda. A expulsão dele nos deu um pouco de tranquilidade. E como é que foi a chegada dele no Corinthians? A passagem dele no Corinthians foi rápida. Por que não deu certo, Zé? Ele não se deu bem. Eu não sei o que aconteceu com o Rui. Ele não cresceu no Corinthians como ele era na Ponte. Teve várias oportunidades e infelizmente não acabou não aproveitando. Porque o futebol ele é muito disso, né? Ele castiga, ele abre, dá oportunidade. Agora, se você não tira proveito disso, você acaba caindo vamos dizer, numa vala, né? Não aproveita, perde a oportunidade e já era, né? E no Corinthians, principalmente, que é um time da grandiosidade que tem, ele fica com uma marca. Bom, já passou pelo Corinthians, não deu no Corinthians? Não vai dar em lugar nenhum mais. Então a ideia que o torcedor tem é mais ou menos essa. Você tem toda a razão. Agora vamos à democracia. Vamos falar sobre regimes, né? Veio aqui na semana passada a Taliba. A Taliba é uma figuraça, mas também é muito inteligente. Ele acompanhou... Ele gagueja, mas ele gagueja quando quer. Quando ele quer, você sabe bem. Zé, você estava acostumado com esse autoritarismo, Vicente Matheus, Vadir Elu, mesmo na Portuguesa, os dirigentes faziam, né, o que queriam com os jogadores, não se importavam com a vida e tal. E a gente vivia um regime militar, que era muito pesado. Aí chegam Sócrates, chegam Casagrande, com uma visão diferenciada, o Zenon também, o Paulinho, que foi bem importante. E aí chega Adilson Monteiro Alves, que permite que essa visão seja colocada em prática. Então, o Corinthians revoluciona o futebol não só do Brasil, mas da América do Sul, que vivia cercado de ditaduras, e resolve abraçar essa democracia corintiana. Como é que você viu isso, Zé? Você, como capitão do time, você vê essa chegada e essa revolução? Bom, a minha formação foi mais ou menos essa. Meu pai era duro. Então eu fui criado dentro desse regime. Tanto que com o Badielu, com o Vicente Matheus, não me alterou nada. Você não estranhava nada? Me cobrar fazia parte da questão. Da normalidade. Agora, o processo democrático do Corinthians foi muito criticado no começo, porque o pessoal não entendeu. Não, mas explica, como é que de repente chega o Sócrates do nada e fala, gente, o Adilson, vamos mudar isso aqui. Como é que foi? Explica, Zé, por favor. Foi uma mudança de direção. Então, mas como que... Chega o Adilson Monteiro Alves, se apresenta como novo diretor e conversa com a gente. Olha, a gente veio aqui porque a gente tem objetivos maiores.
A gente quer abrir esse leque de clube de Corinthians. Eu acho que liberdade é direito de todos, mas o trabalho está em primeiro lugar. E ele foi levando a gente naquela conversa. Eu acho que a gente não vai querer fazer com que vocês não tomem a cervejinha de vocês. Então ele foi objetivo, ele abriu o jogo claramente para todos nós. Eu prefiro que vocês tomem uma cervejinha aqui no barzinho aqui do clube do que naquele bar lá da esquina. Porque lá eles vão falar que vocês estavam bebendo, aqui não. Aqui vão falar que vocês estavam descansando, porque é depois do treino. Bendito bar da Torre. O bar da Torre. E foi mais ou menos por aí. Até ele entrando no grupo. A primeira conversa foi essa, depois nas preleções que ele fazia. Ele fazia, a gente quer um time diferente, a gente quer um time que lute dentro de campo, a gente quer que vocês tenham liberdade. Porque o Brandão chegou e ele fechou o portão, então vocês vão estar em contato com os torcedores, nós vamos tentar promover algum de vocês para participarem das reuniões do clube, e a gente achou meio absurdo, administrativo, então assustou um pouco, vocês vão participar de reuniões, né? E, quer dizer, ele fez o trabalho de mentalização do grupo para uma mudança. E foi exatamente o que aconteceu. Então, que ele era sociólogo também, né? Então, exatamente. Então, ele tinha essa visão. Ele foi tirando os pesos que a gente tinha e dando liberdade para que a gente produzisse. Então, é bom falar, Zé, pelo menos a visão que eu tenho, que também vocês tinham uma responsabilidade. Tinha liberdade, mas a cobrança... Exatamente, a cobrança sempre existiu e eu espero que continue existindo. Então, porque vocês tinham que provar que mereciam essa liberdade. E ele falou, o Corinthians é muito grande para esse pouco que a gente tem. Né? E começou aí, Campeonato Paulista, nós temos que sair, nós temos que ir para o mundo, Então ele foi conversando, amadurecendo a ideia com a gente, a liberdade, mas toda a liberdade que tem que ter um retorno produtivo. Então, se vocês querem isso, vocês têm que dar alguma coisa, mais do que vocês deram até agora. E graças a Deus ele conseguiu fazer isso com a gente. Então, mas qual foi a participação do Sócrates, Vladimir? Aí, quando o Adilson passa isso para vocês, bom, então vamos mudar, então vamos aproveitar isso? Foi mais ou menos isso? Então, o Adilson preparou. Porque o Vladimir era mais politizado, o Sócrates já era mais politizado, Casagrande. O Leão chegou depois, o Casão já era até, vamos dizer assim, o artista do grupo que gostava de tudo bem, eu acho que não vamos tirar esse direito de vocês, mas a cobrança começou a cada um cobrar atividade dentro de campo. Então, mas Zé, e como é que vocês viram? Tinha um regime que era ditatorial, não deixava nem votar para presidente. Como é que o Zenon veio aqui também, eu tive a sorte de Zenon vir também, e ele falou, olha, eu fui até ameaçado, a gente era ameaçado que se a gente continuasse com esse movimento, poderia acontecer coisa com a gente. Ou seja, vocês estavam mexendo com coisa grande. Como é que era o ambiente? Como é que vocês resolveram enfrentar isso, Zé? Mas o Adilson era muito inteligente. O Adilson era muito inteligente. E ele era envolvido já com o meio político. E ele começou, levou o Vladimir, o Sócrates, o Casão. Eu fui em reuniões com ele, com políticos, esse negócio todo. Então ele nos aproximou dos políticos. E eu acho que ele falou, poxa, os caras são fechados. Vamos abrir o leque, vamos conversar com o pessoal, vamos conversar com a torcida. O torcedor ia ali e falou, pô, vamos tomar uma ali? Pô, legal. O cara entendeu a ideia do Adilson. Né? E graças a Deus foi o começo geral. Porque nós recebemos cobranças por exemplo, o Caju queria saber o que é que estava acontecendo. Que porra de democracia é essa que vocês estão fazendo aí? Paulo César, Caju. Ele não concentrar mais e não sei o quê. Falou, não, esse é uma nova direção, pô. Então, é um processo democrático. Começou assim. Quais regras foram quebradas com a democracia corintiana? Vocês deixaram os solteiros... Exatamente. Então ele falou, concentração. Quem tem responsabilidade? O pessoal que é casado, vamos dar uma colher de chá para eles. Solteiro, esses são perigosos. Então vamos, em vez de concentrar no sábado, vamos concentrar na sexta-feira. E aí ele os casados foi conversando, ficavam... foi. Chegou uma hora que a gente tava, pô, não vai ter concentração amanhã não? A gente cobrava ele, porque a gente queria, ele sabe, pô, a fama era terrível, né? Então, pô, o fulano estava em tal lugar, e os casados ficavam até sábado, mais um dia, dormia na sexta, nós dormíamos na concentração.
E no sábado se apresentava todo mundo. Aí saía da concentração, ia para o treinamento e os casados se apresentavam. Ah, entendi. Nada, então os solteiros ficavam concentrados. Ficava mais um dia. E os casados não. Quer dizer, a gente achou legal, ninguém reclamou. Graças a Deus ninguém reclamou e a coisa aconteceu naturalmente. Foi acontecendo naturalmente. E assim, como é que é entrar em campo com escrito num regime ditatorial, escrito atrás democracia corintiana? Como é que é a sensação? Vamos enfrentar o regime e aí? Não, eu acho que para mim, por exemplo, foi questão mais de liberdade. A democracia, o processo democrático do Corinthians. A gente teve mais liberdade, o torcedor teve mais proximidade da gente. Mas não dava medo dos militares que dominavam o poder? Mas a gente não se preocupou com isso. Não se falava isso lá nos papos que a gente tinha, não se falava em militar. Falava, nós temos que ter a nossa liberdade. Por que os outros estão interessados em saber o que nós estamos fazendo? É porque eles querem também alguma coisa diferente, uma liberdade diferente. Então, acho que o Corinthians ele propiciou aos clubes, aos jogadores, a nós jogadores, essa oportunidade de ter mais liberdade. De ter voz até. De ter voz, inclusive. Agora, então, o que vocês... o Zenon e o Ataliba vieram aqui e eles falaram as duas coisas, que vocês tinham o direito de votar nas decisões importantes. Que decisões vocês votaram, Zé? A liberdade não foi decisões que a gente tomava. A direção trazia pra gente, por exemplo, nós vamos trazer o Sócrates. O Sócrates já estava. Não, vocês iam trazer. O já estava. Sim, vocês iam trazer o Leão. O Leão. O Adilson falou: eu acho que a gente vai trazer o Leão. Mas primeiro a gente quer saber o que vocês acham do Leão. Zé, você jogou com o Leão na seleção. Puta cara. Puta profissional. O que mais? Agora, a vida, cada um tem uma vida diferente. Eu não sou igual ao Sócrates, o Sócrates não é igual ao Vladimir, Sim. o Casagrande, eu não sou igual ao Casagrande. Então, ele tem o jeito, a formação, a educação dele. O Leão não é o cara que gosta de festa. O Leão não gostava. Sim, das festas. Ele não era gostava. muito. Ele ia uma ou outra, se era aniversário do um ou do outro. Mas ele não era. Então ele falava, pô, esses caras aí tão doidos, né? Mas, pô, todo mundo na hora falou, não, puta, como goleiro? Não, foi. Então o Leão foi um dos exemplos que a gente sempre levou. Foi fundamental. Não, mas você não vai escapar não, seu Zé Maria. É. Porque o Ataliba também falou assim, falou, o Leão teve duas eleições. Uma para ele vir e outra para ele sair. E aí eu falei, Ataliba, você votou em quem? Pô, o Leão é do meu coração. Ataliba, você votou em quem? Para ele sair. Mano, a primeira eu tava. A primeira, quando o Adilson me perguntou a respeito do Leão, eu falei o que eu achava do Leão. Infelizmente, na saída eu já não estava mais. Foi 83, 84, é verdade. Eu saí, eu já não estava mais. Então eu não posso votou. dizer que teve essa votação. Então você escapou. E nem fiquei sabendo, né? E nem fiquei sabendo. A Taliba falou da votação assim. Mas agora, falando sério, Zé, quando dizem que a democracia corintiana era de 3 ou 4, é uma injustiça? É uma injustiça. É uma injustiça. A democracia foi aberta a todos. E todos eram convocados na hora da pré-eleição de falar. Cada um tinha que falar o que sentia, o que tinha vontade, esse negócio todo. Foi aberto a todo mundo. Tem aqueles que falam mais. Eu era um capitão de poucas palavras. Nossa, eu era mais de atitude. É de atitude. Mais de atitude. Então cada um tinha a sua posição, cada um achava isso, achava aquilo, jogava na mesa. Quando tinha que discutir, a gente discutia. Quando eu achava que era um negócio que não valia nada, a gente, pô, isso daí, esquece que isso daí não vai atrapalhar em nada. Vai continuar. Então foi um processo de abertura, eu acho. O meu sentimento foi esse. A liberdade, da gente conversar, da gente discutir, da gente aprovar, desaprovar. E o objetivo, né? O objetivo, nós temos que ganhar, nós temos que vencer. Vocês tinham que mostrar em campo e vocês venceram. Nós queremos vencer. E esse processo foi vencedor. Graças a Deus ele foi vencedor. Marcou a história, na história do clube também. E graças a Deus eu fiz parte dele. Pois é, teve episódios também pesados. Como por exemplo, eu também trouxe o Casagrande aqui. O Casagrande disse assim, olha, plantaram drogas assim no meu carro e aí fizeram uma auê que era claro que era para prejudicar o nosso movimento no Corinthians.
Só que não colou. Tanto que o Casagrande continuou jogando, vocês abraçaram o Casa. Como é que foi o bastidor desse flagrante? Olha, eu era capitão do time. Sim. Quando o Adilson soube do problema, ele me ligou. Zé, tá acontecendo isso, o Casagrande tá na delegacia tal. Vamos para lá. Eu corri para lá para saber o que estava acontecendo. E aí o Adilson falou, Zé, acho que foi um negocinho aí complicado pro Casão, acho que aprontaram para ele não se tocou. E tá aqui, o que a gente faz? Pô, o Casagrande não é disso. Pode até ter sido, depois, mas sim, o Casagrande é de boa, não é disso. E aí a gente ficou lá até o final do processo. E graças a Deus nada aconteceu, nada se comprovou. Eu acho que foi alguma coisa plantada mesmo, né, para atrapalhar o processo democrático do clube, não o Casagrande. E graças a Deus não deu em nada. E acabou até fortalecendo isso. Sim. Agora, Zé, me explica quem é o Sócrates para você. Porque uma pessoa, um jogador talentosíssimo, absurdamente talentoso, inteligente, você não deu para ajudar em relação ao vício dele? Como é que foi isso para você, que também era próximo dele? Como é que foi isso? E quanto doeu, Zé? O Magrão foi um marco na história do clube, né? Ele chegou nesse processo, era um cara que já no Botafogo fazia isso, porque ele estudava e não tinha tempo de concentração. Trouxe para o Corinthians um pouco do que ele aprendeu lá, isso ajudou muito. Esses contatos que ele tinha, ele também trouxe alguns contatos para que a gente pudesse estar ouvindo algumas palestras de pessoas envolvidas com a democracia. Então o Magrão foi muito inteligente e a coisa foi acontecendo naturalmente. E a gente foi começando a entender, porque a gente não era muito politizado. Sim. E a gente acabou tendo com esses contatos um pouco dessa politização. O Magrão foi importante em todo sentido. Então, mas ao mesmo tempo ele caminhava para o vício de bebida. Como é que você já previa? Não teve como a gente mexer nesse ponto do Magrão. Porque era o natural dele, né? Ele cresceu assim, um cigarro, uma cervejinha. No dia seguinte ele ia lá com o chinelinho, não dava para treinar. E a gente sabia, o potencial dele era muito grande. E eu acho que ele achava que com isso ele ia superar tudo, né? E é o contrário, né? Você vai se degradando, vai diminuindo. Como? Você achou que ele ia superar tudo como? Tendo essa vida num clube como o Corinthians. No Botafogo ele fazia, a coisa não aparecia, não acontecia. Agora né? Corinthians... O Corinthians é grande, então, o Magrão não treina, não treinava, mas jogava pra caramba. O que eu quis dizer era exatamente isso. Ele falava, bom, um dia mais, um dia menos não vai fazer diferença. Que pena, né? Foi uma pena porque ele foi embora cedo, né? O Magrão foi muito cedo. A gente sentiu mais por isso, né? Ele teria aí um tempo maior para tá passando a experiência que ele conseguiu, que ele adquiriu. Hoje, por exemplo, esse grupo. Né? Essa nova modalidade que o clube dá a essa juventude. Então o Magrão seria um dos caras que poderia estar fazendo palestra, inclusive comandando um time. Sim, lógico. Um time da base. O Magrão tinha esse potencial. Com essas ideias revolucionárias que ele tinha. Exatamente, ele teria esse potencial. Infelizmente a gente perdeu ele cedo e fica essa tristeza, essa marca ficou. Agora, Zé, antes de falar da sua saída do Corinthians, despedida do Corinthians, eu queria voltar para um ponto importante para Burro, que eu acho que foi a Copa de 74, que você jogou, você foi titular, você ganhou o lugar, sucedeu o Carlos Alberto Torres. A seleção brasileira tinha ganho a Copa de 70 e tinha jogadores importantes, inteligentes, talentosos. Eu queria saber como é que foi aquela Copa na sua visão, porque tem argentino caído no chão até agora, que você derrubou para cruzar aquela bola, o Jairzinho foi espetacular, mas sério, o que faltou para aquela seleção? Porque tinha tanto potencial. Qual a sua visão, Zé? Eu acho que o jogo da Holanda foi o jogo que marcou negativamente a nossa seleção. Com o potencial que a gente tinha, o medo que eles estavam para jogar contra a seleção brasileira. Eles chegaram
meio que perdidos. E com o decorrer do jogo, as oportunidades que a gente perdeu, eles acabaram... Caju e Jairzinho podiam ter feito... Os gols. Se faz um daqueles gols, seria uma outra história, no meu modo de ver. E aí eles acharam, pô, não é tudo isso que a gente pensa, seleção brasileira. Vamos sair. Eles ganharam vamos confiança. Tentar fazer, exatamente, eles ganharam confiança e vamos tentar fazer alguma coisa que a gente preparou para eles. E foi o que eles fizeram, porque aquela saída deles era incrível. A saída de impedimento. De impedimento. A marcação pressão. E eles foram crescendo, e ali eu acho que foi o ponto negativo da Copa de 74. Então, mas quando você acha que é muita injustiça, porque passou para a história que a seleção holandesa tinha uma estratégia muito acima da seleção brasileira, que o Zagallo estava atrasado no tempo, não acompanhou, não sabia, na verdade, todo o potencial do Cruyff, do Nenskens, daquela movimentação absurda. Você acha que é injustiça ou não? Eu acho que a gente desacreditou um pouco. Eu acho que foi exatamente esse. O crédito que a gente tinha, a gente entrou com uma visão que era possível e depois a gente acabou sentindo na pele o que não aconteceu de fato. E alguns erros que aconteceram que a gente sabe que a gente errou e pagamos caro, né? Mas, tecnicamente, eu acho que foi razoável a nossa participação. A Holanda se superou. No segundo tempo foi melhor que a gente. Fizeram os gols na hora certa. E a nossa derrota foi indiscutível. Ademir da Guia, César também já estiveram aqui. E eles falaram claramente assim, que havia uma divisão entre cariocas e paulistas, né? Você se dá bem até com o russo, você se dá bem com o americano, você se dá bem com o chinês. Não tem jeito. Mas agora falando super sério, Zé. Tinha essa divisão, não tinha? E o... César disse que ele percebeu assim, que o Zagallo pendia muito para o lado dos cariocas. Como é que você via isso? E até o Ademir da Guia, que é super tranquilo, falou: eu também devia ter jogado mais. Ele só entrou no primeiro tempo contra a Polônia, jogou bem pra caramba, o Zagallo tira para não pegar mal. Como é que você via essa divisão, Zé? Eu acho que esse clima foi criado porque grande parte da comissão técnica era carioca. O segurança, aquele pessoal todo ali da comissão, a base era segurança dos carioca. Então isso acho que criou uma impressão meio ruim para o grupo. E as oportunidades, né? As oportunidades também a gente sentiu que faltou um pouquinho de um pulso forte ali para alguns jogadores. Esses que reclamaram exatamente são os que mais sentiram, né? Sim. A gente estava jogando, a gente queria ganhar. A gente não se preocupava, assim, faltava às vezes alguma coisa que a gente, poxa, se esse cara tivesse, a gente seria melhor, se esse outro tivesse, a coisa poderia ter acontecido. Quem que você acha que seria melhor, Zé? Você acha que o Ademir da Guia, se ele jogasse? A questão da oportunidade. O Ademir da Guia entrou meio tempo. Então, o Alfredo Mostarda não teve oportunidade. Então teria... Porque o Palmeiras tinha uma base, exatamente. Né? Então ele não pensou nisso. E a formação geralmente da seleção brasileira de 74, a base era... A maioria eram cariocas. Então, Zé, porque as pessoas hoje nem imaginam, mas havia um bairrismo, né? A imprensa mesmo, a imprensa do Rio era mais forte. Paulista. Era mais forte. Então, eu acho que isso foi um fato natural, pô. Eu não senti. Eu sim, porque você era eu tava jogando, aí eu não todo mundo queria você. Então você não participava tanto das rodinhas. Eu não participava a não ser palestra da comissão, alguma coisa a gente participava, mas assim, por exemplo, o Ademir não falava pra gente que tava chateado. Eu tô deslocado, eu tô não sei o que, o Alfredo Mostarda, zagueiro. Nossa, jogando no auge. Eles guardaram muito pra eles. Eu acho que se eles tivessem jogado pra fora, alguma atitude teria sido tomada. Então, o Ademir da Guia é tão gente boa que ele falou assim, olha... a tranquilidade do Ademir é impressionante. Então, ele falou, eu joguei super bem contra a Polônia, e aí, para não pegar mal pro Zagallo, eu falei que eu pedi para sair. E ele não pediu para sair. Eu não sabia disso. Então, estou sabendo agora, por intermédio de você, ele que falou. Pois né? Então, são coisas que a gente não... Se fosse jogado mais aberto, seria outra situação. É um desperdício, porque o Brasil tinha um potencial sem dúvida, até para ganhar. Agora, Zé, abre seu coração. Qual é a sensação
Você ganhou uma Copa de 70 sem jogar, mas você estava no grupo que era importante. E como é que é perder uma Copa do Mundo? Com o seu nacionalismo. Nossa, se você tem a garra para jogar quando você estava atuando em Botucatu, lá fazendo um rachão, imagina com a seleção brasileira numa Copa. Qual é a dor, Zé? É inexplicável. É inexplicável. Eu perder um campeonato regional foi difícil para mim. A Copa de 74 marcou, principalmente você tendo participado da de 70 e participado da festividade também, da proclamação, da atitude dos torcedores brasileiros, principalmente da vitória. Na derrota você sente um João Ninguém. Um João Ninguém. Que ninguém quer saber, mas perdeu. Como é que foi aquela noite para você? Você não tem nem explicação, não sei se teve noite. Né? Que a gente você fica sem dormir, aquela loucura e não chegamos. Você dividiu o quarto com quem? Eu ficava com o Edu. O Edu era o ponto esquerda. Nossa Senhora. O Edu que já queria bater, ele falou aqui que queria bater no Zagallo. Então, exatamente, então, cada um tem uma atitude, mas o Edu é muito tranquilo, ele era muito tranquilo. Ele segurava as coisas, mas ele depois o Edu falou que teve um encontro entre os jogadores da seleção brasileira e o Zagallo, tiveram que segurar o Edu para ele ia bater 10 anos depois. É aquele momento, né? Aquele momento que o cara tá revoltado, tá se sentindo injustiçado, alguma coisa nesse sentido. Então, o Serginho veio aqui e disse que quando perdeu a Copa de 82 estava ele e o Éder no mesmo quarto. Eles pediram dúzias e dúzias de cerveja e ficaram chorando abraçado. Como é que foi você e o Edu, então, naquela noite? A derrota, o sentimento de derrota ele é inexplicável. Mas vocês conversaram, saíram para algum lugar ou ficaram no quarto? A gente saiu, a gente foi lanchar. Eu me lembro que a gente foi comer um lanche, mas a gente voltou rápido. Você fica sem cara para encarar o torcedor. E o torcedor foi lá na porta. O torcedor foi lá para abraçar e não deu. Vamos fazer o quê? Mas você não quer isso, né? Você quer ganhar, você quer vencer. Então, a gente que tem esse sentimento de querer vencer, quando você perde, você dá vontade de sumir, né? Então foi um pouco daquilo que a gente sentiu. Como é que fica a família, Zé? Que a gente não tem ideia que um jogador assim, da elite como você foi. E como é que fica a família? Qual é a dor da família? Eles tentam te consolar ou como é que foi? Não tem como, né? Porque perdeu. É difícil, a situação é difícil também para eles, né? Tenta dar um consolo, poxa, já foi, pensa para frente, alguma coisa nesse sentido, mas você profissionalmente você não quer isso. Você quer sempre vencer. Se pudesse vencer sempre, todas, seria o pensamento de todo mundo. E Zé, qual foi a falta que seu pai fez nesses jogos importantes que você perdeu, não os que ganhou? Esse apoio não dá para descrever, não. A forma o comportamento dele, ele me viu como profissional, ele não me viu como jogador de seleção, jogando na seleção ele não chegou a ver, então fica difícil para a gente dizer também. Se no clube já era complicado, eu imagino que se ele tivesse vivo, uma derrota dessa seria... Mas quando eu fui convocado em 72, ele teve comigo no Rio, a orientação que ele me deu quando eu estava começando, ele falou a mesma coisa, tem que ter vontade, tem que ter dedicação. Agora você não está defendendo só o clube, você está defendendo um país. Quer dizer, ele passava esse estímulo, né, esse incentivo para você se dedicar cada vez mais. Como uma alegria. Eu acho que ele faria isso comigo tranquilamente em 74. Qual uma alegria que você teve com ele vivo, que vocês comemoraram juntos, ou ele sentiu aquele orgulho? Olha, foram vários, mas o que marcou mais, com certeza para mim, foi ele falar: poxa, você está no Corinthians, consegui, você vai jogar no Corinthians. Eu acho que isso daí até hoje me impulsiona, sabe? Quando eu vou assistir jogo, eu lembro dele. Eu falo: pô, você está assistindo, agora você é torcedor do Corinthians, não é mais jogador, você é ex. O que ele foi. E o abraço de vocês foi... meu pai era sensacional. Meu pai foi sensacional. Eu senti muita falta da perda dele. Pô, que ótimo. Agora vamos falar do pai falando do filho. Eu acompanhei bem, mas muito bem a passagem do seu filho
Ó, eu conheci seu filho, ele devia ser, assim, sei lá, devia ter uns 20, 22 anos lá. Queria ser goleiro, né? Então, queria ser goleiro. Queria ser goleiro. Tem essa história, então. E aí, como é que você viu a passagem dele desde goleiro até técnico do Corinthians? Como é que Bom, goleiro, pai? Goleiro falava, é melhor ser um zagueiro do que goleiro. Já tirava essa perspectiva dele de querer ser goleiro. Eu acho que você tem que estudar, faz educação física, já que você gosta de esporte, eu acho que educação física é o caminho para o esporte. Ele fez isso. Então se formou professor de educação física e sempre trabalhou. Ele teve a oportunidade no Corinthians de ser funcionário e de trabalhar com o René Toledo e o Adilcinho Toledo. Ele era auxiliar dele ali no clube. Levava a documentação lá para a federação. De vez em quando apertava ele e me dava uma informaçãozinha, viu? Era bom. Ele sabia quem chegava e quem ia embora. E foi crescendo. Os treinadores foram chegando, ele fazia a ponte, né? Ali o departamento da amador com o profissional, aquele negócio foi crescendo. E muito inteligente ele. E estudando. Então. E começou a fazer. Aí o treinador pedia para ele ir lá junto com o preparador físico fazer lá as marcações, observações ali, aquele negócio todo, foi crescendo e eu nunca pensei que ele fosse seguir por esse caminho. Eu falei, ele vai ser um professor num clube, alguma coisa ele vai querer. Mas aí foi para a área de analista, cresceu, fez curso na CBF, o Corinthians deu a oportunidade para ele cresceu, começou a gostar. O pessoal começou a avaliar bem o que ele fazia e acabou dando no que deu, né? Virou um analista e no final teve uma oportunidade para ser treinador. Eu falei, calma, tem muito tempo ainda pela frente. Mas ele é um bom menino, é um cara dedicado, é um cara que busca fazer sempre o melhor, procura ajudar sempre o pessoal que está no grupo com ele. Ô Zé, vou segurar você um pouco. Vamos detalhar essas coisas também, porque eu acompanhei a história, estava cobrindo a seleção brasileira, o Tite, o Corinthians queria de qualquer maneira, depois da Copa, e pressionou. O Tite mesmo falou, não, por que vocês não apostam no Fernando Lázaro, que ele tem uma visão, ele vai crescer muito como treinador, ele tem tudo a ver com isso. E aí eu acompanhei o processo e vi o Fernando Lázaro assumindo o Corinthians, que tinha alguns problemas graves, né, de relacionamento de elenco. E na minha visão, a mídia também meio que massacrou o Fernando Lázaro. Não quis saber se ele não tinha experiência ou não, mas ele deu a cara para bater. Você, melhor do que ninguém nesse mundo, sabe o que é Corinthians. Era um risco muito grande, ele pegou, mas como é que você viu esse massacre que ele sofreu e como é que ele saiu desse massacre, Zé? Você, como pai, você deve saber. Não, eu acho que o primeiro passo, acho que foi errado. Qual? Porque o Fernando vinha trabalhando com um analista. O Tite deu a oportunidade, ele começou a acompanhava o clube, esse negócio todo. Ser treinador é arriscado. Eu não fui consultado. Você não foi? Depois que eu fiquei sabendo. Aí o Fernando falou, eu vou pegar o time para pegar, faltam 2 jogos, 3 jogos. Mas do clube, da direção, Zé, você não quer vir aqui porque nós queremos que o Fernando seja por esses 3 jogos. Não, é você, Fernando. Enfim. E ele, um jovem que quer o crescimento, não vai falar não. Não é o momento. Então ele não teve essa oportunidade. Ele falou, não, sem problema, eu tenho um relacionamento bom com os jogadores. Eu acho que dá para levar 3 joguinhos, não tem problema. Agora, eu falei, tem que ter. Para chegar e xingar um ou outro... não é a amizade. Sim, porque muda, né? Muda tudo. Você virou técnico, agora eu sou seu chefe, rende. Se eu tivesse sido consultado, eu iria lá e falei, tudo bem, quer uma ajudazinha, eu posso vir aqui, eu cutuco os caras. Lógico. Eu poderia ter feito isso. Mas foi um negócio natural, eu falei, foi bom pra você, foi um aprendizado. Não, mas calma, Zé. Aí ele fez 2, 3 jogos, aí foi efetivado. Aí também causou uma surpresa pra gente, pros jornalistas. Como? Mas não tem experiência nenhuma. Acreditaram demais. Acreditaram demais nos 3 jogos, porque foram 3 jogos razoáveis. Sim, foram razoáveis. Então sim. Aí falou, não, vamos deixar ele definitivo?
que a gente não precisa contratar o treinador. Não, e eu tenho boas fontes, eu sei que você até deu uns palpites, até ajudou, mas... O crescer é diferente, é complicado, pô. Então ajudar a gente sempre quer, a gente quer ver o filho evoluindo, crescendo e gostaria até que ele fosse um treinador de futebol. Sim, mas então, como é que você vê esse massacre e a saída dele? Era uma coisa que você, com a tua vivência, você já mais ou menos previa, infelizmente? Ou como é que você viu? A previsão era, acho que foi um fato natural, pô. Ele não estava preparado para pegar um grupo que tinha o Corinthians. Então, isso tudo depende de um tempo. A convivência como auxiliar, ajudante é uma coisa. Agora, você positivamente sendo, você tem que ter uma atitude diferente. Você tem que mudar. E ele vai ser amigo de todo mundo sempre. E o treinador não pode ser amigo. Ele tem que ser amigo, mas profissionalmente. E esse negócio de tapinha, esses negócios é complicado. Então, não dá pra cobrar. Teria que ter uma experiência um pouco maior. Eu achava. E como é que é o pai? Porque aí você sentiu na pele. Como é que é o pai ver um filho não se dar bem no clube e ser demitido do clube? Como é que é pra você? O quanto dói? Não, eu acho que ele teve oportunidades, né? Da mesma forma que o clube fez o Fernando um analista. Por exemplo, ele foi pro Grêmio. Tá lá no Grêmio, sim. Informaram que tinha um rapaz assim assado no Corinthians que então, Zé, mas no dia da demissão lá dele, do Corinthians, como é que foi? Você ligou para ele, depois você chamou, você conversou, como é que foi? Ele só foi... nós conversamos, ele recebeu uma proposta de fazer o trabalho dele no Grêmio e que ele ia aceitar porque ele ia mudar de áreas, ele ia dar uma aliviada, aproveitar e... Não, mas antes ele foi demitido do Corinthians. Então, mas como é que foi no dia da demissão? Como é que foi para você? Será? O que você fez? Não tem como. Foi demitido, vai fazer o quê? Não, mas você ligou pra ele, olha... Sim, de conversar. É isso que eu ia Fica falar. tranquilo que amanhã você está empregado. Clubes querem e isso tem certeza absoluta. Agora, tem que ter paciência. Alguns dias. Fica tranquilo, alguns dias só. E Zé, como é que foi pra você o dia que você perdeu um pedaço de você? Quando você disse exatamente a frase... Olha, eu vou sair do Corinthians e você chorou. A gente não estava acostumado a ver você chorar. A gente está acostumado a ver esse sorriso lindo aí. Mas como é que foi? Olha, acabou o Corinthians para você. Como é que foi aquele dia? E porque todo jogador, infelizmente, né, toda pessoa, né, tem uma fase como atleta que o atleta começa a não render. Como é que foi isso para você? Foi um ato momentâneo, né? Eu senti que já estava chegando a minha hora. Quando, Zé? Como é que o jogador sente? Nós vai dar o bote? Como é que é isso? Exatamente, foi um jogo no ABC. O Alfinete já tinha chego. O Alfinete já estava treinando. Foi uma indicação minha. Você é tão bom que você vai sair do Corinthians. Acho que está acabando com o Corinthians, mas eu vou indicar que é o meu substituto. E o Alfinete estava chegando, chegou. Aí eu falei, Zé... Vai, prepara. Falei, vai ser meu último tempo jogando como profissional. Eu vou sair e a minha carreira vai parar hoje. No Corinthians, né? Certo. Sim. Poderia até voltar a jogar em outro clube, mas no Corinthians seria aquele meu último. Foi um estalo que me deu. E eu falei, poxa, vai ser meu último 45 minutos com a camisa do Corinthians jogando profissionalmente. E aconteceu. Eu fui, dei a declaração depois, falei, a minha carreira encerrou aqui hoje. Foi triste, fiquei chocado depois, falei, não devia ter tomado essa atitude, devia ter, sabe? Porque foi uma surpresa para todo mundo. Para mim, inclusive para mim, foi um momento. Deu aquele momento, eu falei, acabou e parei. Estava já com 33 anos. Mas hoje eu estaria jogando. Pois é. Então foi um negócio espontâneo, foi alguma coisa, sei lá, quem sabe o seu Durvalino lá que falou, chegou a sua hora, dá a oportunidade para outro. Então foi assim, alguma coisa que aconteceu e eu tomei aquela atitude e acabou. E você tinha tanto respeito, tanta autoridade, que o que você falava era lei. Então, se ele está falando que acabou... Pode ter sido isso. Então foi isso, acabou. Agora você vai ser torcedor, não vai ser mais o atleta do clube. E foi assim, foi triste. E eu lembro você chorando, essa passagem me marcou como jornalista, e eu falei, mas
Como? Não, tinha que fazer uma homenagem, uma coisa, uma festa, uma coisa. Até hoje eu ainda sinto que foi uma atitude de sei lá, alguma coisa me iluminou e eu tomei aquela atitude naquele jogo. Será que você não tinha tanto amor ao que você fazia e você não estava conseguindo mais? Né? Pode então. Ser. E ser um jogador tão importante que você sempre foi, e falou: não, eu não vou ficar no Corinthians na reserva. Eu sou o Zé Maria, capitão desse time aqui. Quantos anos? Nunca passou pela minha cabeça isso. Eu acho que foi algo natural que eu achei, pô, já não está dando mais, eu não estou conseguindo mais para tem que pegar carona para pegar o ônibus, pô, então não dá mais. Tá. Então, sabe, quando você começa a pensar algumas coisas nesse sentido, eu acho que aconteceu comigo. E eu falei, pô, minha carreira encerrou e... Daquela noite, o que você fez? Pelo menos com aquela camisa você ficou ou você deu para alguém? Eu acho que eu dei a camisa, rapaz. Eu acho que eu dei a camisa. Aí fui para casa e... E como é que é? O Falcão disse isso, é uma frase que já virou clichê, que quando o jogador para é a primeira morte, que todo jogador de futebol tem 2 mortes. Quando você parou de jogar de vez, você teve a sensação de uma coisa acabou na minha vida? E como é que é isso, Zé? Porque você foi tão bem, teve uma carreira tão bonita. Passa um pouco disso. Porque alguns aquela vontade de falar, poxa, alguns jogadores caem até em depressão. Como é que é isso? Mas eu não tive esse problema, porque eu acho que eu preparei um pouco, eu acho. Eu acho que eu preparei um pouco o final de carreira. E aconteceu. E aconteceu, porque logo depois que eu parei, apareceu aqueles colinhas de futebol. Uhum. Na Secretaria Estadual de Esporte de São Paulo. E eu, Ademir da Guia, fomos convidados para ser padrinho, aquele negócio. Acabamos sendo professores. Então aconteceu logo em seguida, então não deu tempo de sentir tanto. E isso marcou muito, mas depois foi uma sequência natural e normal na minha vida. E Zé Maria, quando as pessoas falam que você tem a cara do Corinthians, o jeito ou o Corinthians tem a cara do Zé Maria, como é que você analisa o que você deixou plantado no Corinthians? Porque, olha, daqui a 100 anos vão falar do Zé Maria. Quem foi o Zé Maria? Que imagem que você acha que você deixou no Corinthians? Eu acho que de representar um pouco o sofrimento da torcida. Eu me lembro, assim, por exemplo, a Elisa. Sim, a Elisa era uma torcedora fanática. Ela ficava atrás do gol ali. Quando saía, ela me vinha, me abraçava. E acho que eu arrepiava, sabe? Puta, a gente não ganhou. Puta, ela veio me dar esse abraço. Então ela também me inspirou muito de ser aquele cara competitivo dentro do Corinthians, que não gostava de perder, queria ganhar, e quando perdia ficava triste e aborrecido. Então isso muito marcou. O Corinthians me marcou um pouco disso, ele puxou um pouco disso na minha vida como profissional. E eu vou contar uns detalhes bastidores também que eu sei. Você jogou muitas vezes machucado, com dor, com infiltração. Você foi exemplo para muita gente lá dentro que ninguém nem acreditava. Não, ele não vai jogar. Tomava infiltração e jogava e calado. Qual foi o jogo mais difícil que ninguém sabe que você jogou morrendo de dor, né? Eu acabei fazendo alguns jogos. Porque na época tinha aquele problema, você tomava sentia uma lesãozinha no joelho, alguma coisa, uma dor no joelho, a tal infiltração. O tornozelo também tomava infiltração. Pô, mas toma a infiltração e, pô, vê se dá pra descansar, joga no outro. Não. Então eu era o tipo do cara que queria jogar. E isso tudo, infiltração, essas coisas que eu acabei tomando, é lógico que futuramente prejudicaria, como me prejudicou, né? Eu tenho cirurgia hoje nos 2 joelhos. Foi mais em função disso, né? De ficar tomando essas infiltrações para jogar. Eu queria jogar, queria saber, dá. Então vou. E isso fez um pouco porque o corintiano, ele quer ver o cara dando o máximo. Às vezes, o Zé pode ou não pode jogar. E eu entrava, os caras falavam, pô, esse negrão aí é forte. Não tem jeito. Então isso tudo marca, pô, e inspira a gente cada vez querer mais. E eu não gostava de ficar fora de jogo. E Zé, você acha que quando as pessoas falam o Zé Maria, ele representou a garra, caiu como uma luva absurdamente no Corinthians. Ele é o Corinthians que a gente imagina, ele é o jogador que a gente imagina como ideal para o Corinthians.
a ponto até de mudar até a característica. Hoje, se o Corinthians montar um time de toque de bola, tal, eles falam, não, nós queremos jogar um time que tenha garra, que se mate em campo como o Zé Maria. Essa importância toda que você tem para a história do Corinthians, você acha que vem de onde? Assim, porque você é o típico brasileiro, você é o típico jogador, a pessoa que quer vencer, o quê? Como é que você explica isso para você mesmo? Eu acho que as informações que eu recebi, eu falo sempre do meu pai por isso. Que meu pai falou, para vencer na vida, você tem que sempre ser o primeiro. Vai fazer física, tem que estar na frente. Escola, graças a Deus, sempre tem que estar na frente. Eu sempre recebi aquelas carteirinhas de premiação no final de ano. Acho que uns 3 ou 4 anos no primário, depois fui elogiado na escola industrial. Então, o meu pai foi para mim um marco, né? Que ele saiu de Limeira, foi para Botucatu, foi para a fazenda e era um vencedor, era querido por todo mundo. E ele falava, olha, o ser humano que não trabalha não vence. Então, se você continuar trabalhando como você está fazendo, observando as orientações que você recebe, você vai longe. Então, eu acho que isso tudo me estimulou e eu sempre me dediquei, sempre pude fazer. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso, eu não faço. E pus isso na minha cabeça que até o final da minha vida seria assim. E está sendo, graças a Deus. E Zé, estamos terminando já. Por mim, a gente ficava aqui mais 3 horas. O Edu Marangon disse aqui que ele morre de saudade do cheiro da grama. O César Maluco disse que ele morre de saudade de subir pro gramado e ouvir aquele burburinho da torcida. O que você tem mais saudade do seu tempo de jogador? Às vezes você está sozinho em casa, nossa, que saudade. Olha, a gente tem saudade de tanta coisa, né, rapaz? Eu acho que muitas coisas marcaram minha vida. Mas como eu sou do meio esportivo, sou do futebol, eu lembro do grito da torcida. Quando a gente estava entrando no estádio, eles gritavam, e hoje é dia de Zé Maria. E, sabe, foi isso daí dava um estímulo, dava uma chamada que eu falei, eu não posso vacilar hoje. Não posso. Então, todos os jogos eram assim. Né? E aí depois foi crescendo, aí hoje é dia do Vladimir, hoje é dia não sei de quem. Então, para mim, isso aí marcou. E eu não esqueço. Essa marca da torcida, hoje é dia do Zé Maria, vai ser sempre. E o que significa o Corinthians para você, Zé? Quando você para pensar na sua vida, qual a importância que tem o Corinthians? O Corinthians para mim foi o complemento da minha realização, né? Eu quis ser torneio mecânico, eu fui. Eu quis ser jogador de futebol, eu fui. Eu cheguei à seleção brasileira, também fui. E Corinthians, eu encerrei minha carreira. Eu acho que a minha vida, ela passa pelo Corinthians. Foram 14 anos vivendo dentro do clube. Então, Corinthians para mim é eterno. Corinthians marcou e marcará sempre a minha vida até o final. Até o final dela, o Corinthians e eu saio na rua, você não é Zé Maria do Corinthians? Então o Corinthians marcou a minha vida, marcou a minha história. E às vezes eu falo até mais que seleção brasileira. Que eles não falam, não, você não jogou na seleção? Não. Eles falam, você jogou no Corinthians. Entendeu? Então marcou a minha vida, marca a minha vida e vai ser assim até o final, porque eu não mudei, né? Eu continuo mesmo. E Zé, 2 últimas perguntas. Você tem algum arrependimento ao longo desses anos da sua passagem como jogador de futebol? Você poderia ter feito alguma coisa melhor? Ou alguma escolha? Porque assim, eu sei que vários clubes também tentaram te levar. Revela agora que já passou um tempo. Que clubes? Eu sei que um jogava de verde, assim, mas imagina você jogando de verde. Eu sei que teve gente cobrada lá. Mas de clube não tem nada. Quem que eu acho que eu não teria. Alguma coisa que me marcou. Mas que não chegou no seu ouvido, pelo menos. Mas que clubes tentou te contratar ao longo da sua carreira? Ou você teve a chance de jogar no exterior? Como é que foi isso? Não teve. O Corinthians foi uma época que o jogador ele ficava muito tempo dentro do clube. E eles vocês nem sabiam também, não né? Tinha isso. A informação que vinha, tá doido sair do Corinthians? De jeito nenhum. Nem pensar. Então não tinha nada que marcasse assim. E tem algum arrependimento na carreira?
Sinceramente, não. Todas as decisões? As decisões foram normais. Só encerramento precoce, né? Talvez. Porque na época, com 29 anos, já estavam chamando de velho. Isso é verdade. Né? Então, eu acho que eu parei na hora certa, no momento certo, e complementei a vida no momento certo. E sou um cara hoje feliz. Eu acho que eu sou bastante realizado, né? Graças a Deus, os filhos estão bem. E continuo corintiano, continuo agora um torcedor corintiano. Agora eu sou um torcedor corintiano. Então, agora, Zé, então, desculpa, vai ter mais uma. Quando você vê às vezes um Corinthians não vibrando em campo, um jogador que não tem o mesmo espírito seu, porque hoje eles ganham 10, 15, 20 vezes mais que você ganhava. Como é que você analisa e quanto te incomoda isso? Olha, problema financeiro e nada. Não, os caras eu acho que na época a gente ganhava relativamente aquilo que a gente era, não era isso que tudo que é hoje. Mas o que me chama a atenção é aquela bola que você fala, poxa, essa eu não perdia. E você vê o cara perder, eu falei, pô, faltou um pouquinho. Dá vontade. Aí dá vontade. Às vezes eu até xingo. Mas é isso que eu acho. Mas do resto, cada geração tem sua história. A nossa mudou, né? A função é outra. Então você tem que levar em consideração isso. E eu peso muito antes de fazer uma crítica. Por isso que de vez em quando eu xingo. Mas a crítica mesmo, direta, eu dificilmente faço. Quanto orgulho você tem da sua carreira, Zé? Tenho muito. Sou um cara muito orgulhoso. E sou grato a tudo que Deus me deu, sou grato a tudo que o torcedor me deu e continua me dando. Quer dizer, então eu continuo tendo orgulho ainda. Porque você foi uma pessoa absolutamente identificada com o Corinthians, honesta, não tem um ar de falar que você como jogador não teve problema, não causou nada. Deu medo em muitos pontos esquerda só. Isso sim. E até hoje o Zé Sérgio disse que sonha com você. Mas, Zé, agora, para terminar de verdade mesmo, quando você pensa no futebol como um todo, o Brasil escolheu esse esporte para abraçar, para ter uma representatividade gigante na vida nossa mesmo. No dia a dia você está de bom humor, seu time ganha. Né? Como você se vê como um ídolo eterno? Porque você é ídolo eterno. Qual a responsabilidade que você tem quando você está num microfone? Qual a responsabilidade você tem como uma pessoa especial? A responsabilidade sempre vai ser a mesma, né? Pô? Eu acho que a gente tem que ter a mesma personalidade de sempre, fazer críticas quando você acha que merece ser criticado, fazer crítica a alguém. E a geração de hoje é um pouco diferente da minha. Na época, 2, 3 jogadores saíam do país. Hoje saem 200, 300. Então, a gente está mudando um pouco a nossa qualidade. A essência nossa está ficando um pouquinho distante. E isso eu sinto muito. A identidade com a seleção brasileira, essa coisa de exatamente, o meu país. A postura Então a gente está misturando as faixas. E isso é complicado. Ficar tantos anos sem ganhar a Copa do Mundo, qual que é o motivo, Zé? Eu já passei por isso não ganhando o Campeonato Paulista, mas eu acho que eles devem ter essa preocupação também. Eu acho que passa na cabeça de alguns jogadores. Tantos anos sem ganhar a Copa do Mundo, se o Brasil é tricampeão. Então isso é complicado. Ninguém quer ficar como perdedor, né? Pô, eles querem, a imaginação da gente vai nesse caminho, de querer ser mais que um título para o país. E isso eu não sei se passa na cabeça dele, não. Pô. Zé, se houve um vencedor nessa carreira, nesse tal de esporte chamado futebol, e no Corinthians, é você. E eu tenho o maior orgulho de estar aqui do seu lado, olhando para você, porque eu te admiro demais. Cresci vendo você jogar e tentando imitar. Só imitei no sangue. Poxa, eu que agradeço. Agradeço a você essa oportunidade de poder estar fazendo esse bate-papo, né? Poxa, sim. Final de carreira, vamos dizer assim, final de vida praticamente. Me dá essa oportunidade de poder estar conversando com você, conversando com os torcedores, que eu tenho certeza absoluta vão estar
nessa expectativa. E a minha gratidão, pô. Muito obrigado. E conte com a gente para sempre. Nós somos gratos e final de vida nada. Você vai ficar ainda mais uns 50 anos que eu tenho certeza. Obrigado. Eu agradeço.